Olá, pessoas estranhas e pessoas não estranhas, muito bem-vindas aqui ao Playlist. Eu sou a Aninha Paixão, trazendo para você toda semana alguém muito especial, porque aqui você já sabe, meia boca não passa nem na porta e jamais passará. Eu não permito que isso aconteça. Gente, ninguém suporta meia boca, ninguém. Você não suporta, eu não suporto, Iraê não suporta, Márcia Francisco não suporta, ninguém suporta. E é por isso mesmo que hoje nós estamos trazendo alguém aqui, porque nós exageramos profundamente. Gente, às vezes eu exagero, eu sei. Eu estou aqui com ninguém menos do que ela, maravilhosa, poderosa, taxativa e obstinada, Paula Santoro. Como vamos? Só rindo dessa apresentação. Gente, que delícia! Queridona, Quanto tempo! Muito tempo. Tem muito tempo. Muito Você tempo. sabe que eu quase tive um ataque cardíaco, né? Na hora que a Márcia me falou que você estava em Belo Horizonte. Ela falou seu nome, eu... Eu quero! Eu tô ficando bastante aqui. Gente, que delícia! Desde a pandemia. Que eu tô sorte! gostando tanto daqui, menino. Que sorte pra gente! Tô amando Muito. Belo Como é que Horizonte. a pandemia então foi boa nesse caso? No caso da pandemia, o que aconteceu? Como eu não pude fazer show, eu foquei muito nas minhas aulas online. Então, eu podia estar aqui, estar no Rio, estar no Japão, estar na China. O problema de Japão e China é o fuso horário, que eu ia ter que dar aula de madrugada para as pessoas. Mas, assim, fora fuso horários muito loucos, eu podia estar em qualquer lugar do mundo. Então, assim, eu desenvolvi... eu fiz uma live na pandemia que durava, tipo, uma hora. Como se eu estivesse dando uma aula de canto para uma pessoa... aberta, para quem quisesse ver, né? É hoje, eu tô sentindo, é hoje que eu saio daqui a próxima cantora, cantante. Não, e aí, porque quando começou a pandemia, meus alunos fizeram assim, né? Porque eu sempre dei aula online, sempre dei aula presencial e online há anos. Porque quando eu vou para um lugar, faço uma oficina, por exemplo, eu sempre ganho um aluno ou outro. E às vezes eu estou dando uma oficina no Nordeste, em Brasília, não sei o quê. Então, esse negócio de aula online eu já dava antes da pandemia. Só que com a pandemia, as pessoas ficaram com medo, coisa de grana, de trabalho, muita gente parou a aula. Então, no primeiro momento, foi desesperador, porque mas caíram calma. os alunos pra caramba. Eu falei, cara, eu tenho que criar alguma coisa para retomar meu ganho, né? E nessas eu inventei essa live e aí comecei a ganhar aluno de novo. E aí, quando eu vi, eu tinha 30 alunos. Sensacional. Eu saí, tipo, de 15 no início da pandemia para 30 no final da pandemia. Tá, mas aí vê se eu tô errada ou não, né? Porque se alguém, por exemplo, eu vou lá fazer, né? A pessoa, se tem esse tipo de aluno, você começa a fazer... todos os tipos de alunos. Pois é. Todos. Aí você eu não fala... tenho preconceito com aluno. Inclusive, os desafinados são minha especialidade. Porque, além de tudo, eu sou fono, sabe? Eu formei em fonoaudiologia. Depois de mais velha, depois de ter feito 2 anos de medicina na Federal, na UFMG, e feito comunicação, eu parei depois de 2 anos, fiz comunicação também na Federal, Meu fiz Deus! outro vestibular. Meu Deus! E depois ainda, depois de anos mais velha, aí eu fiz fono, formei e tal. Então, assim, a fono veio somar muito na minha aula, né? Apesar de que sempre eu fiz cursos fora, curso de fisiologia, curso disso, daquilo, porque eu quero cada vez estar melhor em tudo, tanto como cantora quanto como professora. Eu acho importante... Conhecimento tem limite? Não tem, né? Não tem. Então, assim, quanto mais você sabe, mais você sabe que você não sabe. É verdade. Né? Então, aí não tem limite, porque você quer saber mais. Gente, mas eu tô me sentindo emocionada, Né? porque eu Então, achei, então é isso, a minha Mas professora, isso. talvez. Pronto. Tá? Olha, o que é isso? O que é Lacrou. isso? Não, e melhor, mas sabe o que eu ia falar? Porque na hora que você tá ali online, a pessoa começa a cantar, você fala, não, você desafinou. A pessoa não fala assim, não, é o microfone que não é muito bom? Não, mas aí é que tá, né? Até para você falar que a pessoa desafinou, você vai ter que ter uma manha. Essa coisa de trabalhar com gente durante mais de 30 anos, que eu dou aula e canto, isso me deu quase uma psicologia intrínseca ali na aula, né? Me deu uma manha de saber dizer as coisas. Eu não sou uma professora mentirosa. Se estiver ruim, eu vou falar que está ruim, mas eu vou saber dizer. Né? Eu vou dizer de uma forma carinhosa para a pessoa...
principalmente para os desafinados, eles já têm um trauma pregresso, eles já chegam com trauma. Gente, eu tô traumatizada. Você tem que ver as coisas que o Iraê falou comigo aqui dentro desse estúdio. É impressionante. Eu estou traumatizada. Então, assim, né? Tem pai, tem mãe, tem vó, tem tio que traumatiza as pessoas e cria um bloqueio, né? E aí você tem que ir desbloqueando aquelas pessoas em vários níveis. Você realmente acredita que todo mundo tem a capacidade de cantar? Eu não acredito que todo mundo não, porque tem pessoas que têm um problema que chama PAC, processamento auditivo central. Isso eu aprendi até na fono. Isso é o seguinte, quando a pessoa ouve um som, né, você dá uma nota ou no piano ou no violão, em qualquer instrumento que tenha harmônico, né, que você possa dar uma nota, né, que não é uma percussão, que não é uma bateria, você, na hora de decodificar aquele som, né, a pessoa que tem um problema de PAC, ela decodifica de outra forma, como outra nota. Então, isso também existe tratamento para processamento aditivo central. Graças mas a não Deus. é comigo, Obrigada, Senhor. mas não é comigo. Eu não sei fazer isso, entende? Então, isso não é a minha especialidade. Mas, assim... então, essa pessoa vai ter muita dificuldade. Pode ser que, se ela se tratar e tudo, insistir, ela vai cantar. Mas, assim, gente, não é um negócio que eu vou dizer que a pessoa vai ser cantora. Eu tô né? achando sensacional, uma maneira isso, fofa, sabe? Aquela maneira técnica de falar pra pessoa, olha, olha, então... filha, vai ficar mais difícil. Mas aí, olha só, eu dou chance para as pessoas. Eu não vou dar um diagnóstico, um negócio assim... De primeira. De primeira. Eu vou dar a chance, eu vou tentar entender o que é aquela pessoa. Então, por exemplo, já teve desafinados que eu consegui. Inclusive, uma, eu não vou citar o nome dela, né? Porque estou expondo aqui que ela era desafinada, mas ela se tornou protagonista de um musical. Sério? Sério. Eu dei aula para ela um ano, assim, ela fazendo 2 vezes por semana, direto. Me vejo na Broadway. E aí, bicho, e ela se tornou protagonista de um musical. Então, assim, eu lembro que o Wolf, que na época era diretor dela, num outro musical, que ela não era protagonista, ele, quando eu fui vê-la nesse musical, ele falou comigo, nossa, você fez um milagre. E ela está cantando um afinado. Eu falei assim, o Wolf, não existe milagre, existe aderência de um tratamento, de uma aula de canto, ou um tratamento fonoaudiológico, né? E existe disciplina e persistência. Pronto. Eu tenho tudo, já estou vendo. Persistência é a coisa mais importante. Se de fato você quer fazer uma coisa, você ama aquilo, você quer fazer aquilo melhor... Se você tiver persistência, nós mesmos, né, artistas independentes, gente, se eu não tivesse persistência, eu já tinha desistido disso há muito tempo. Você não chega a lugar nenhum. Porque é muito difícil. É verdade, ainda mais hoje em dia. As pessoas hoje em dia, elas estão com aquela coisa rápida. O vídeo tem que ter 1 minuto, a música tem que ter 2 minutos. Pelo amor de Deus, gente, a vida não é assim. Você está se atropelando, você está atropelando a vida. A vida, exatamente. Então, você tem que dar tempo ao tempo para as pessoas vivem processos psicológicos, emocionais, que tem o tempo delas. Então, a gente não pode querer acelerar o tempo do outro. Você sabe que aqui o caso é conte-me tudo, não me esconda nada. Eu tô sabendo. E nós vamos começar a falar das suas musiquinhas, aquelas que marcaram a sua vida. Sim. Certo? Sim. Você tem uma ordem para elas ou não? Posso até ter, porque tem umas coisas, por exemplo, minha mãe, né? Eu ouço música. Na verdade, eu devia até ter colocado alguma música clássica nessa lista, entende? Porque meu avô, para contar do início, quando eu nasci, eu fui para uma casa na rua Paracatu, e esse avô e essa avó, mãe e pai da minha mãe, que moravam ali, eles faziam saraus. Tipo, de vez em quando, assim. Meu avô, ele era violinista, além de médico. Ele era médico de profissão e violinista amador por prazer, por hobby. E ele tinha vários discos clássicos, principalmente de violinistas, de Vorá, esses caras que tocam violino. E tinha também, sei lá, Sagração da Primavera, né? Tchaikovsky, Beethoven. Ele tinha disco desses caras todos. Então, quando eu era pequena mesmo, eu devia ter uns 3 anos, quando eu já comecei a andar. Já tinha essa lembrança da música. Da música. E aí eu ficava, tinha uma sala enorme, tem ainda, porque essa casa está até à venda, ela existe. Aí
essa sala enorme tinha uma... Sabe esse som de madeira que tinha um armário? É como se fosse um armáriozinho. Sei. Você abria, tinha Sei. lugar de pôr o disco, de pôr os disquinhos. Tem isso, é meu, inclusive. Tá lá na casa, ainda não levei para minha casa, mas tá lá. E aí, meu avô ficava tocando com outras pessoas e ouvindo música. Então, era um sarau e, ao mesmo tempo, uma coisa de ouvir música, de encontrar com os amigos para ouvir uma música boa. E eu ficava atrás da porta. Isso segundo me porque você contam. não podia participar de nada, claro, né? Era Criança. uma criança, meu avô, É. um descendente italiano, bravo para danar, entendeu? Ele não queria criança. Não queria... E às vezes ele abria a porta para pegar uma água, um negócio, eu estava lá, podia até me machucar. Então ele falava, o que você está fazendo aqui? Você quer que você é um lugar de criança? Que não sei o que lá. Mas, enfim, eu ouvi muita música clássica na infância, né? Depois, quando a gente se mudou, esse meu avô faleceu quando eu tinha 7 anos. Eu ainda fiquei 3 anos nessa casa. Então, aos 10 anos, eu ganhei um violão de uma madrinha. Foi meu primeiro violão. Aí eu compunha. E vinha música e letra, assim, na minha cabeça. Eu devia saber uns 5 acordes. Eu compunha com aqueles 5, entende? Você tá brincando! Aí, bom... Então, aí a primeira que nasceu foi a compositora? Sim, acredito que sim. Mas a cantora talvez nasceu primeiro, porque mamãe conta, quando eu era bem novinha, ela me punha numa mesinha de centro dessa sala e eu ficava dançando assim, com a mãozinha. Ai, que linda. Dançando e cantando. Então, assim, eu acredito que a cantora, ela vem antes, né? Mas, enfim, aquelas coisas. Eu estudei em Loyola, eu estudei em colégio Loyola, que é um colégio super difícil. E eu não gosto de fazer nada mais ou menos. Então, eu tirava nota boa mesmo, eu estudava mesmo. Então, eu parei de fazer música. E eu fazia balé. E aí, nesse momento adolescente, o que eu queria ser era bailarina, não cantora. Na verdade, eu nunca quis ser uma cantora. Assim. Que grupo que você estava nessa época? Eu estudava na escola da Marjorie Quest, no núcleo artístico. E eu fazia parte, não do Camaleão, que era o grupo profissional, eu fazia parte do pré-camaleão. Tipo assim. O amador. Tipo um que substituía o camaleão quando era uma coisa menor, quando era uma contratação menor. O camaleão era o grupo profissional do núcleo artístico. Depois eu estudei no Cristina Helena, depois eu estudei também numa outra escola da Kiki, que agora eu não me lembro bem o nome, como é que chama, Centro Artístico de Danças. Então, eu passei por essas 3 escolas. Assim, a Cristina foi pouco tempo, a Cristina Helena. Mas, assim, meu desejo era ser bailarina, só que minha perna só vinha até aqui. Minha perna não subia, não tinha essas pernas de bailarina. Eu ia falar que sensacional, mas que horroroso para uma pessoa que quer ser bailarina. Porque a perna só vinha Gente, até aqui. Mas por quê? Tinha algum... Não, porque eu tinha uma articulação, né, assim, porque fechada. Eu achava que era só um negócio de pegar e ficar fazendo a borboleta, fazer isso, fazer aquilo, que o negócio abre uma hora. Tem uma facilidade, tem gente que falta tem... o dom, né? A musculatura, vamos combinar, né, no sentido de envelhecimento, é bom que ela tenha um tônus mais rígido, porque, assim, eu, modéstia à parte, eu acho que eu não pareço a idade que eu tenho. De maneira alguma. Minha alguma. Musculatura de perna, né, de estrutura corporal, né? Ainda é forte. Ainda é forte, mas isso tem a ver com uma rigidez articulatória também. É uma rigidez muscular e articulatória. Então, que aí você foi aprender quando você fez a fisiologia. Isso. Então, assim, né, na verdade... Uma pessoa que abre, às vezes, ela é mais flácida. Posso estar falando uma grande besteira, mas, assim, ela vai ter tendência a ter uma flacidez mais rápido. Também uma bailarina, talvez não, porque ela tem a musculatura ali de balé. Você está me trazendo tantas notícias boas eu posso nessa estar falando vida. Uma grande Meu Deus bobagem. do céu, já devia ter vindo aqui há muito tempo. Uma grande bobagem. Mas o fato é que, quando eu vi Baryshnikov lá no Mineirão, que eu acho que foi no Mineirão que ele veio aqui em Belo Horizonte, quando eu vi esse cara no Mineirão dançando, eu falei, é isso que eu quero fazer. Ô, gente. Né? Mas realmente era difícil. A abertura não era uma coisa permitiu. que eu tinha um talento nato para Você não teve uma abertura para isso. Em contrapartida, eu tinha um talento nato para música. Eu sempre fui afinada, eu sempre toquei um violão com uma certa facilidade. Sempre tive uma certa facilidade, só que eu não fui atrás disso novinha. Eu demorei para cair a ficha, entendeu? Então, assim, eu fiz medicina com 17 anos, eu passei na Federal, aí depois eu fiz comunicação. E aonde que entra a primeira musiquinha? A primeira, aos 10 anos. Então a primeira musiquinha, eu acho que podia entrar a Elis Regina. A Elis. Porque a minha mãe ouvia muito Elis Regina.
Então, assim, como tem ela na lista, assim, eu coloquei até músicas que têm mais sentido para mim um pouco mais tarde, porque aí eu acho que eu também tinha uma consciência maior do que era música para mim, né? Então, assim, eu tenho canções que me fizeram ser cantora, assim, que me deram essa... Mas a Elis, ela vem antes disso. Ela vem na minha adolescência. Ela vem na minha infância já, né? Meu avô ouvia música clássica, minha mãe ouvia música popular. Eu ouço música popular por causa da mamãe. Mais do que por causa do papai. Porque o papai gostava muito de música, tinha uma gaita, tocava gaita, mas não era, assim... um ouvinte como minha mãe gostava de pôr música para ela se arrumar, para ela maquiar, para ela... Ela curtia realmente Tim Maia, Chico Buarque, Elis Regina, Maria Bethânia, Gal Costa. Estou lembrando aqui das pessoas, Milton Nascimento. Então, assim, por exemplo, o Clube da Esquina, quando eu entrei no Loyola... Pera, mas calma, vamos pegar e escutar um pouquinho da Elis. Vamos escutar Elis, que é a música Quero, do Thomas Roth, que eu pus aí nessa lista. E essa música teve um outro sentido para mim agora. De felicidade, de querer voar com alguém. Por quê? Você resgatou demais? Não, porque eu tava muito apaixonada. Quer dizer, eu tô apaixonada. Adoro isso! Eu gosto disso, bafão. Adoro esses bafões românticos. Aqui, mas Elis também, naquela época, não tinha como não escutar, não era? Não tinha. Existiam aqueles artistas mas essa letra dessa música é sensacional. Né? O que ela quer? Ela quer uma nuvem branca, sem pó nem fumaça. Ela quer voar, né? Quero voar de mãos dadas com você, né? Isso é bom pra caramba, isso né? É maravilhoso, assim, pelo amor de Deus. Quero voar de mãos dadas com você, pra mim não tem nada melhor, porque é isso, né? Mas você lembra da sua mãe escutando essa música? Minha mãe escutava, porque isso é do Falso Brilhante. Minha mãe escutou esse disco até furar. É mesmo? Até furar. Minha mãe ouviu muito Falso Brilhante. É um dos discos que tinham lá em casa, que eu me lembro até da capa do LP, né? Nessa época era LP. Eu lembro até do LP, assim, na mão dela, assim, ela manuseando o LP, sabe? E ela cantava também ou não? Não me lembro dessa parte. Acho que sim. Você já cantava as músicas, que de tanto escutar já começava aquela coisa natural ou não? Não acho que eu teria tanta ainda ligação, assim, para cantar, não. Eu devia cantar lá, assim, de vez em quando, né? Mas, assim... Nessas épocas, eu ouvi muito jazz. Engraçado que na minha adolescência, assim, eu convivi muito com músicos instrumentistas, Beto Lopes, Vilcim Lopes, e a gente ouvia muito Pat Metheny, a gente ouvia Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Billie Holiday, essas todas, Cassandra Wilson, essas cantoras de jazz mesmo, né? Chaka Khan, que não é tão jazz, mas é uma cantora poderosa, com essa voz negra, né, que eu amo. Então, assim... Sei lá, eu tinha um gosto musical mais jazzístico. Você acabou de falar assim. uma coisa aí que é muito interessante. Você que estudou fisiologia, você vai saber me explicar isso. A voz da pessoa, que é a pessoa negra, é muito mais forte. Por quê? A gente não pode generalizar, né? Porque você vê que uma Maria Callas... Não, você pega um Bauchita da vida, quem escuta Bauchita, ele vai falar que é aquele... Né? A questão é que a voz ela tem a ver com ressonância, né? Para ter uma voz poderosa, que, como diz Francesca Delamônica, uma mestra minha, que tem uma... ela não gosta da palavra projeção, ela gosta da palavra... agora me deu um branco da palavra. Mas, tipo assim, que a voz se espalha assim. Ela fala que projeção é uma coisa que te leva a uma voz mais para frente, né? Que espacialização, lembrei da palavra. Então, ela gosta de uma voz espacializada, né? Gente, vocês estão vendo meu dedinho aqui, tá? É o croquis. Que aconteceu? É o croquis de dedo. O que você aprontou com ele? Eu rompi só não foi nem o ligamento, é só o tendão da falange distal. Eu tava lá pensando no moço. Secando louça, pensando no moço, pensando em outra coisa. Sabe quando você está fazendo uma coisa pensando outra? Pensando no moço que estava apaixonado. Aí o negócio despencou assim e caiu assim no meu dedo. Meu Deus do céu! Assim. A coisa que a paixão faz com a gente. Esse negócio que você está falando é muito interessante, porque eu não sei se você chegou aí lá nos salões que existem em Viena.
Ah, eu não fui nesses... Eles são Eu fui todos... pra Viena, mas eu nunca fui nesses locais. Nossa. Eu fui muito rapidamente em Menina, Viena, eles são eu fui todos cantar. assim, ovais ou redondos. Deve ser por causa disso. Dessa acústica. É. Mas então eu estava te falando assim, por exemplo, a coisa do formato do rosto influencia nessa ressonância, né? Porque a voz é um somatório de uma boa respiração, você captar bastante ar e jogar esse ar para um apoio bom, uma boa respiração, um bom apoio para você direcionar esse ar certo, né, corretamente. Depois ele vai passar pelas suas pregas vocais, aí você tem que estar com elas também, beleza, elas não podem ter nenhuma patologia, nenhum inchaço. E aí eles vêm para as câmaras de ressonância, né, para as, vamos dizer, para ressonância mesmo, para os cavidades de ressonância, né? Que são a boca e o nariz. Então, assim, a cavidade de ressonância, né, em geral, né, dos negros, ela tem uma amplitude, às vezes, diferente. Mas isso é meio preconceituoso, na verdade, a gente falar assim, né? Tem uma tendência... Eu não tenho preconceito, não. Né? Eu admiro não, eu muito também mais admiro, a voz mas, deles assim, do que é um preconceito ao contrário, né? Com o branco, né? De achar que o branco canta menos que o... Você vê o Meliso tanto que canta que é branca. Não, então, eu sei. Eu acho que é assim, é muito você ter uma consciência do seu corpo. Eu entendo, assim, que a musculatura da voz negra é uma musculatura mais robusta, tende a ser, do que de uma voz branca, porque a própria estrutura do negro, por exemplo, você pegar um bailarino negro, um bailarino branco, fizer a mesma aula, tem o mesmo talento, é capaz do negro saltar mais alto do que o branco. Porque tem uma coisa física, orgânica, isso é às físico, vezes. é Anatômico, né? Mas, assim, isso eu já vi cantores, já tive alunos negros que cantam muito menos que... Eu tô adorando, então, você tá trazendo esperança para dentro de mim. Você é maravilhosa, né? Como cantora por causa disso, professora. Isso, né? Agora, eu amo a voz negra, eu amo a cultura negra e eu ouvi muito. Então, assim, eu acho que uma influência muito grande que eu tive, né? Talvez a pessoa que eu mais ouvi na vida, Milton Nascimento, né? Que é a voz negra talvez mais linda do mundo, eu acho. Gente, mas opinião. A voz dele é maravilhosa, né? Sim. Né? Hoje, claro, o Milton já está mais idoso e tudo, né? A voz já deu um decay. Eu acho que você colocou uma musiquinha dele na sua playlist, não colocou? Coloquei, que foi uma das primeiras músicas que eu ouvi na vida. Então, vamos escutar. Vamos escutar essa, porque o Milton realmente foi um divisor de águas. A partir do Milton, eu pensei em ser cantora, entendeu? Calma que a gente ainda tem que voltar lá. Pera, a gente escutou o Milton. Olha isso. Essa música mudou minha vida, assim. Eu acho que essa música mudou a vida de muita gente. E é tão engraçado. Olha. Tem que fechar o olho. Adoro quando aparece uma pessoa romântica na minha frente. Eu estava traumatizada com tanto de gente seca que apareceu por aqui. Sério? Eu, hein? E agora você está aí toda romântica, linda, poderosa. Olha só, o Milton, ele tem um negócio... Tem uma coisa na voz do Milton que é uma coisa forte e dolorida ao mesmo tempo. É quase um chorinho. Tem um chorinho na voz. Não chorinho gênero musical, não. Choro de chorar mesmo. Tem um chorinho na voz do Milton. Quando você... Que tem uma coisa meio aqui, ó. Apertadinho. Foi embora. Tem um negócio aqui. Gente, será que os sertanejos pegaram isso aí? Foi dele? É um negócio aqui gargantal, gutural aqui, que é um negócio dele, né? Que até tinha gente, quando ele começou... Falava que era uma voz meio de taquara rachada. Sei lá, acho que nos Sonhos Não Envelhecem, o Márcio Borges comenta que tinha umas pessoas que achavam esquisito, estranho, que era tão diferente, era tão, né? Mas eu já acho a voz dele tão relaxante. É a voz... não é relaxante, mas tem uma coisa... não sei te explicar... o sentimento. Tem momentos que a voz dele vai para esse lugar. Eu acho que é a hora que ele se emociona. Olha o que eu acho, né? Como ouvinte que não entende coisa nenhuma de música, tá? E que tem uma coisa que... Gente, a hora que ele tá quase engasgando. Que é de chorar mesmo, de sentimento. Um arranhadinho.
uma areinha que vem, que é um negócio que você chora ali. Qual que é a música que na hora que você tá cantando no palco, você quase chora? Léo. Léo. Aí você tá... Dele e do Milton. E do Chico. Do Milton e do Chico. Então, eu quase choro cantando exatamente. essa música. Nessa hora não dá uma estremecida, não dá um negocinho assim, ó. E também vem pra garganta, É né? ele. A ressonância que a gente tá falando desce, né? Ela desce pra garganta. Quando você tira, você sai do foco do apoio e É verdade. vem pra garganta. Eu quero voltar no Loyola. E é lindo, né? E é lindo. É maravilhoso. Eu não Isso sou aí uma é maravilhoso. Eu não sou uma professora e nem cantora que gosta de perfeição. Eu não sou. Eu gosto das imperfeições Gente, também. você é perfeita pra mim, meu Deus do céu. Eu gosto das imperfeições. Eu acho... Não, mas sabe por quê? Porque a imperfeição, ela te leva pro real. Então, assim, às vezes eu acho bonito falhar a voz, às vezes eu acho bonito. Às vezes eu acho que isso gera... Hoje o Iraê não vai nem dormir, ele não vai nem dormir, porque tá parecendo a chance de eu realmente tomar os palcos mundiais, tá me entendendo? Mas sabe por quê? Porque tem cantoras, às vezes eu reparo isso, eu fico pensando assim, a lista das cantoras que eu mais ouvi, o que eu mais gosto, que realmente me emocionam, assim... Nem sempre elas são afinadas. Me fala uma. A Nana Caymmi, por exemplo. A Nana, eu já vi a Nana em diversas situações, afinada e não afinada. Só quando a Nana, entre aspas, eu vou colocar entre aspas esse desafina, porque eu acho que essa coisa da desafinação, ela mudou muito no ouvido da gente depois do advento desses negócios que corrigem a voz, que é o Melodyne, é o autotune, esses aparelhos que corrigem a voz das pessoas nos discos, antes não existiam, né? E a gente tinha uma referência de afinação completamente diferente do que a gente tem hoje. Hoje é tudo tão plastificado, é tudo tão na nota, que a gente, se a pessoa dá uma semitonada, que não seria desafinação, a gente acha que ela está desafinando. Então, a Nana, ela tem uma coisa que tem dia que ela está afim e tem dia que ela não está afim. Isso dito pelo próprio irmão, pelo Danilo. Danilo, desculpa aí. Mas tem dia que ela está afim, tem dia que ela não está afim. No dia que ela está afim de cantar, ela não desafina nenhuma nota. Então, não é uma questão que ela é desafinada. Tem dia que ela está com mais preguiça de fazer aquilo. Gente, mas eu acho que a coisa mais importante... todas as vezes, só para finalizar meu pensamento, todas as vezes, absolutamente todas as vezes, ela me faz chorar. Olha. Todas. Então, ela estando afinada ou desafinada, ou emocionada, ou sem saco, ou de qualquer jeito, ela me emociona. É porque você vai pela interpretação, e você não vai pelo... Não tô pus entendendo. essa foto, hein, que eu devia ter posto. Eu e ela de mãozinha dada. Ai, manda pra mim que eu peço pro Ricardo colocar. Porque, assim, nós fizemos eu fiz um show, né, convidada pelo produtor, né, diretor, produtor, divulgador Pedrinho Alves Madeira. Fiz um show com ela que era assim, só cantando Maísa. E ela só cantando Dolores Duran. Eu falei que tinha que dar uma gilete no início da entrada. Faquinha de manteiga, faquinha de manteiga. Porque, gente, aquele show era assim, era uma tristeza. Poxa, mas era lindo. Sentimento demais, né? Era eu e o piano, e mais louco, né? Esse pianista, que é o Rafael Vernet, foi meu marido durante 12 anos. E eu fiz esse show com ele uma semana depois dele ter saído da minha casa, da gente separar. Você tá brincando? Você conseguiu subir no palco com ele? Não sei como que eu fiz isso. E aí eu subi Vocês se olhavam no palco? Você conseguiu fazer isso? Interpretar total? Interpretávamos. Eu fiquei embargada, eu tinha que cantar 6 músicas, era uma abertura, não era um show inteiro, né? Menos mal. 6 ou 7 músicas, não me lembro ao certo. Mas assim, eu me lembro que eu cantei. Aí eu vi o show da Nana todo da coxia, porque eu pedi para o meu amigo Itamar Acieri, que é outro pianista fabuloso, que toca com a Nana, eu pedi para ele, pede para a Nana para eu cantar com ela e tal. Ele falou assim, pedi, ela falou que ok, da gente cantar a Resposta ao Tempo. Batidas na porta da frente, é o tempo, eu bebo um pouquinho para ter argumento, mas fico sem jeito calado, ele ri, ele zomba do quanto eu chorei, porque sabe passar e eu não sei. Né? Essa música linda, né? Do Cristóvão Bastos, com letra do Aldir Blanc. Ai, meu Deus, e apareceu um rapaz ali, seu ex. Aí, não foi nem a questão do ex, não. Aí eu estava cantando com o ex. Eu estava fazendo show com o ex. Só que aí ele falou assim, ó,
A Nana pode te chamar, como pode não te chamar. Nem divulga que ela vai te chamar, porque pode ser que ela mude de ideia na hora. Né? Aí ela me chamou. Ela falou, Paulinha, venha. Só assim que ela falou, Paulinha, venha. Paulinha, venha. Se eu tivesse desatenta, eu tinha pedido a deixa. Aí entrei e cantei com ela. Então, eu segurei aquela emoção. Sabe? Eu segurei para cantar com ela e cantar com ela foi uma outra grande emoção, né? Na hora que acabou, já altera a voz, né? Na hora que acabou, mas eu segurei bem. Eu acho que eu estava tão assim, eu tive que ficar tão, entre aspas, dura para poder aguentar fazer aquele show ali com meu ex-marido, que tinha uma semana que era meu ex-marido, depois de 12 anos, que, né? Eu segurei as pontas. Aí saí do palco. Só de lembrar me dá vontade de chorar. Mas saí do palco, cara, fui pro meu camarim. Eu chorei. Botou tudo pra fora. Meu olho enche d'água. Eu chorei pra caramba. Ai, meu Deus. Chorei muito. Muito, muito, muito. Porque eu fiquei assim uns... Você acha que foi aquela emoção de tudo que você estava sentindo Lógico, ali, que ó? Ficou tudo E a música conseguiu colocar pra entendeu? fora. Gente, eu tô quase chorando aqui. Ficou tudo embargado. Qual que é o desespero maior de um artista nesse momento, na hora de saber dessa emoção toda? Que você vai chorar? Que você vai chorar? É subir no palco, esquecer a letra ou desafinar? Qual que é o pior? Eu acho que eu não penso em desafinar, não. Eu não penso nessa possibilidade, porque quando eu canto, eu não penso nisso. Eu não penso. Eu simplesmente canto. Quando eu canto, eu me desconecto toda essa história de técnica vocal que eu sei, que eu estudo, que eu ensino, mas eu me desconecto no sentido assim, eu não vou ficar pensando, agora eu vou ter que respirar muito para dar um agudo. Não, entendeu? Então, assim, eu não penso em desafinação. Eu penso em me conectar com algo além daquilo tá rolando, além de mim, além disso aqui, além desse presente aqui. Eu penso em me conectar. Eu vejo um filme, passa um filme na minha cabeça. Eu sou uma cineasta na hora que eu canto. Eu crio um enredo, uma imagem, uma coisa que vai não ficar... necessariamente das coisas que você esteja em geral, passando na sua vida. O que eu tô cantando. Eu tô cantando algo que tá me remetendo. Se eu tô falando de uma floresta, de uma coisa de natureza, eu tô lá dentro de uma floresta. Sensacional! Andando pela floresta, cantando, andando pela floresta. Eu imagino coisas acontecendo. Então, às vezes, você deve esquecer que existe uma plateia na sua frente. Não esquecer não, porque tá ali na sua frente. Mas, assim, eu me conecto com a plateia, mas eu tô passando um filminho dentro da minha cabeça. Eu tô quase como se eu tivesse possuída por alguma coisa. Numa realidade paralela. Como se eu tivesse uma médium que... sabe, baixou um santo. Isso é sensacional, pera. Né? Então, assim, quando eu tô realmente imbuída da música, claro que eu já entrei no palco, eu não estava tão inspirada, tão concentrada, né? Eu não sou Deus, eu não sou perfeição. Tem dia que eu tô mais dentro daquilo do que outros dias, né? Mas quando eu me entrego mesmo, quando eu dá aquela entrega, que eu tipo, liga o botãozinho do foda-se. Aí entendeu? é maravilhoso. Você não tá nem aí se você for desafinar, se você for embargar a voz, se você for... Aí você passa alguma coisa. Mas aí deve transforma. ser o dia que normalmente você não deve desafinar, você não deve estar, porque você tá tão ali que sai tudo tão perfeitinho. É a Francesca Della Monica, eu vou falar dela de novo, porque ela fala não tanto de fisiologia, ela fala da dramaturgia da voz. Então, quando você está imbuída de uma dramaturgia, de algo com um sentido emocional, você não desafina, em geral. Inclusive, a aula dela, ela põe as pessoas, quando ela dá oficina, ela põe as pessoas num círculo enorme. Em geral, são salas grandes, de 40 pessoas, né, muitos alunos e tal. E aí ela manda uma pessoa que está aqui cantar para uma outra que está lá e pensar, por exemplo, I, E, A, E. E quando ela faz essa vogal, ela não está pensando na vogal, ela tem que dizer algo. Tipo assim, eu fui na padaria comprar um pão. Sei lá, pensar em qualquer coisa. Então, você tem que dizer algo só com as vogais. Você tem que pôr sentido dramatúrgico no som. Antes desse som virar sílaba, virar palavra, entendeu? Então, na hora que você vai fazer um som com sílaba, com palavra, você já está imbuída de um sentido dramatúrgico, que aquilo ali vai ter um sentido. Então, você vai falar, sei lá, ó pedaço de mim, ó metade arrancada de mim. Você vai cantar aquilo com
né? Com sentimento. Você vai, ó pedaço de mim, ó metade arrancada de mim. Você pode cantar assim também. Né? O mais interessante é porque antigamente ninguém tinha uma técnica para isso, não tinha nada. Então ela teve que tentar entender o que estava acontecendo dentro da cabeça da pessoa para ela conseguir atingir aquilo na hora que ela cantou. Antes, o estudo das cantoras brasileiras era por imitação. Né? As cantoras aí da década de 40, 50 imitavam as cantoras de jazz. Né? E as cantoras da década de 60, 70, incluída a Elis, já imitavam essas cantoras que imitaram as cantoras de jazz. Que, primeiramente, todas essas aí vieram dos corais. Angela Maria, Elisete Cardoso, Linda Batista, Linda e Dicinha Batista, todas essas cantoras de rádio, né? Elas ouviam que, nessa época, o rádio era muito americanizado. Elas ouviam as músicas americanas, elas ouviam essas cantoras americanas. Né? Então, assim, elas cantavam por imitação. Você vê que a Elis, por exemplo, os sonhos mais lindos, sonhei. Quando ela vai para o final lá, como é que é o fim dessa música, gente? Nem vou lembrar isso aqui agora. Também não vou lembrar, não. Mas, prende, inebria, entontece, és fascinação. Amor, lembrei. Amor. Aí ela vai para o vibrato. Amor. Que é igualzinho o vibrato da Ângela Maria. Então o negócio é só imitação? Eu vou tentar te imitar agora. Pera, calma. Não vai passar assim não, gente. Por favor, faça de novo o amor que depois eu farei. És fascinação, amor. Fácil. És fascinação, amor. Sensacional. Sensacional! Agora, como minha professora de canto, você diz quanto tempo você acha que eu preciso de me dedicar? Prefiro não responder essa pergunta. Vamos para a próxima musiquinha. Vamos para a próxima pergunta. Qual musiquinha nós teremos agora? Não lembro nem quais que eu te mandei. Deixa eu ver o que mais que eu mandei. Bom. O Iraê pode soltar pra gente? Pode? Fala aí quais que eu mandei. O Iraê solta aí pra gente e a gente... E eu vou falando. Que a gente ainda tem que voltar lá no Loyola. Pois é. Deixa eu ver o que é isso. Isso aí. A gaita. Isso aí é Beto Guedes. Beto Guedes. Tanto, essa música é uma das músicas que eu choro quando eu ouço. Essa música eu acho incrível, assim. Eu ainda vou gravar ela, sabe? Eu tava conversando com o Paulinho Pedro Azul aqui. Você sabe por que a gente chegou à conclusão? Que ele faz isso de propósito com a voz dele, para poder ir lá em cima e lá embaixo. Sabe essa coisa assim? Sabe? Ele faz isso de propósito, porque ele é ciumento com a... Ele não quer que ninguém mais cante a música. Igual... entendi. Não. Mas eu acho que é assim, o Beto ele tem uma personalidade absurda, né? É uma coisa incrível o Beto, assim. É uma voz muito diferente de tudo que você já ouviu. É um tipo de composição muito diferente de tudo que você ouviu. Ele toca guitarra, toca bateria, toca baixo. Ele é um multi-instrumentista, né? Então é um cara... realmente, assim, gênio, assim. E todos esses caras do Clube da Esquina, todos. Sem exceção. Milton, Toninho Horta, Nelson Ângelo, Beto Guedes, Lô Borges, quem mais? É verdade, são todos Flávio assim. Venturini, entendeu? Mas aqui... Flavinho ele tem hits, assim. Se você pegar os hits do Flávio Venturini, é um dia inteiro e você não acaba os hits. Ele tem um talento para fazer hit.
né? Que você vai lembrar. Sim, tem até essa música aí também. Essa música, Princesa, do Flávio, eu pus. Porque essa música... Então, voltando ao Loyola, eu vou fazer link com essa música. Ah, então vamos escutar um pedacinho do Princesa. Quando eu ia, era aluna do Loyola, tinha umas paqueras no sábado, né? Todo sábado a gente tinha aula de manhã e depois tinha umas paquerinhas lá. O pessoal ia para o Loyola, para a porta do Loyola. Que sensacional! Também no final final de tarde, assim, dia de semana, rolava também as paquerinhas. E aí, bom, nessas paqueras e tal, conhece gente. Aí eu fui para São Francisco e conheci um cara que eu tive uma paixão, assim... O que você foi fazer em São Francisco? São Francisco era uma praia. Gente, eu tô pensando que é São... Não é São Francisco, né? São Francisco, que é uma praia do Espírito Santo, né? Se não me engano, né? Eu já te vi lá perto de Campos, né? Tá. E aí, minha família tinha uma casinha que alugava lá, todo ano a gente alugava aquela casinha. E tinha uma galera muito legal que ia lá, e tinha um cara lindo, maravilhoso, que eu, durante anos, eu paquerei ele, e ele nunca me deu muita bola. Gente, sério? Esse cara foi uma paixão platônica total. E ele me pegava em casa, assim, ele ficou meu amigo, a gente virou um amigo. E que ele morava em Belo Horizonte. Ele estava lá também passando férias, mas ele era de Belo Horizonte. E aí ele me levava para passear. Então, nossos passeios eram regados à música dentro do carro dele. O carro dele tinha um puta som legal. E a gente ia, assim, para Ouro Preto, Palavras Novas, para tirar dentes. Ele me levava, assim, umas cidades históricas para almoçar, para ir numa cachoeira. Isso tudo sem dar bitoquinha, só nada, na amizade. Nada. Então a música. Paixão total pelo cara. Você vivendo na. Depois, agora, recentemente, essa pessoa. Sabe, veio, me ligou um dia e falou: você sabe que eu também era apaixonado com você? Mentira! Mas eu não tinha coragem de te... Então ficava cada um vivendo numa realidade paralela, é isso? É isso. E essa música, eu lembro dele... Gente, eu tô chocada. Direto. Você já estava com esse namorado? Não, calma, esquece da música agora, me fala. Você já estava com esse namorado? Uai, então você saiu com ele para poder ver o que ia dar o negócio? Não, esse cara é de lá da minha adolescência que eu tô falando. Uai, mas mesmo assim, gente, não. Ah, não, esse que me ligou, que você tá falando, que era paixão platônica, não, isso tem uns 2 anos que ele me ligou, antes da pandemia, uns 3 anos, que ele me ligou para me dizer que ele estava fazendo terapia, que aí ele falou? Descobriu que ele era apaixonado. Eu falei assim, olha só, se você tivesse me falado isso há 30 anos atrás, teria sido mais legal. Depois de alguns anos... Mas você não teve vontade de ir lá? Deixa eu lá ver o que é isso? Fiquei apaixonada com o rapaz. Eu já tinha experimentado a coisa. Ah! Teve um momento posterior, numa festa, que eu fiquei muito louca, bêbada completamente. Acabou que chegamos às vias de fato. Mas foi bom pra aqui realmente a gente conta coisas que a gente nunca contou. Viu? Gente, eu tô adorando isso. Mas essa música me lembra essa pessoa, entendeu? Eu não vou ficar citando nomes, porque eu exponho não fala pessoa, nome, não, né? porque depois... Se falar também sem querer, depois eu coloco não um pode, pi. Não tem problema nenhum, porque aqui a gente resolve tudo. Se ele ouvir essa entrevista, ele vai saber. Né? Ele vai saber, e as né? pessoas que estavam em volta da gente naquele período talvez saibam também. Mas o fato é que foi uma festa, que a gente estava meio bebum, eu mais que ele, muito mais, e aí acabou rolando e tal, demos uns beijos. Foi essa música aí ou vai ser a princesa? Aí a princesa. Aí não tinha nada a ver... com a hora que a gente ficou junto. Isso tinha a ver com a hora antes da gente ficar junto. Eu sei da realidade paralela dos dois viajando. Dos dois, um afim do outro, mas sem coragem. Eu teria toda a coragem do mundo, né? E por que você não falou nada, mulher? Não, mas eu acho que eu falava, mas ele sei lá. Não foi direto o suficiente. Vamos escutar a princesa, calma. Eu era adolescente, gente. Eu devia ter o quê? Uns 20. 18, 19. Ai, meu Deus do céu. Eu era assim, não era tão adolescente. Pré-adulta. Né? Pré-adulta, assim, chegando, né? Virando mulher. Né? Porque nessa época a gente virava mulher com 15, 17. Hoje em dia as meninas viram mulher com 12, né? Ai, meu Deus, né? Hoje verdade. Tem isso, né? É verdade. Mais precoce. Não, mas calma, que agora eu quero escutar a princesa. Então, Princesa foi essa música que povoou o meu imaginário. A sua realidade paralela. Isso é sensacional. Adoro. Vale tentar viver tudo demais. Olha, isso é sensacional. Você me
faz descobrir o dom de... Enfim. Meu Deus, isso... Flávio Venturini, eu ouvia, e ficava imaginando, eu com aquele carro. Olha, Flavinho foi, talvez, nesse período, foi o cara que eu mais ouvi. É mesmo? De todos. E esse disco, Nascente, que esse disco chama Nascente, furou, de tanto eu ouvir. Ele é LP. Então, ele, assim, ele ficou... aquela capa, ele uma pedra, né, sentado, assim... Tipo uma posição de lótus, assim, sentado numa cachoeira. Não sei nem se era de lótus. Era sentado numa pedra, numa cachoeira. Você vê que ele tá com o cabelo meio molhadinho. É uma foto dele numa cachoeira. Lindo, né? Lindo. E eu era apaixonada por ele também. Então você já tinha suas paixões platônicas assim dele. também, Olha que barato. Né? Não, né? Isso é um barato. Eu quero chegar aí, mas né? vamos começar na... A minha adolescência era meu ídolo. A cantora ali já existia? Já era vivente? Já era, sim, tocando violão em festinha. Mas não profissional. O profissional eu comecei com 20 anos. Aí eu comecei profissionalmente, porque eu entrei pro Nós e Voz. Mas de onde que você pegou e falou assim, não, eu vou sair Quando eu saí da medicina e fiz outro vestibular para comunicação... Quanto tempo você fez de medicina? 2 anos. Você é muito doida. 4 períodos. Qual foi a hora que você falou, eu não faço isso aqui? A hora que 2 amigos meus despencaram numa cachoeira e morreram. E você tava lá? Tava. E não conseguiu. E eu estava, na época, dissecando cadáver. Então, eu não conseguia mais ter uma relação com aquela matéria, porque, na verdade, eles não eram grandes amigos meus, não. Eles eram mais amigos de uma amiga minha que me levou para esse acampamento, né? Lá em Riacima. E eles caíram de 40 metros de cachoeira e os 2 morreram. Muito doido. Porque eles ficaram anos querendo ser namorados, nunca dava certo isso aqui. Muito louca essa história. Tem outra história que eu nunca contei assim, e eu vou te contar. E eles... essa menina, né, a Olga, ela, 1 ano antes, ela se afogou. E o namorado da época, de 1 ano antes, foi salvá-la e morreu. Ele que morreu. Meu Deus do céu. E ela, então... afim desse cara, que se chamava Alexandre. Eles ficaram juntos nesse acampamento. Foi um acampamento delicioso, a gente tocando violão, botando purpurina, sabe coisa meio Hair? Assim, sei. Meio filme Hair. Sei. E aí a gente, no final, na hora de sair, a gente estava acampado numa cachoeirinha menor, que tinha um riachinho, e dava nessa cachoeira grande e tinha uma ponte. Só que essa ponte era uma ponte muito frágil. Então, era uma Kombi com, sei lá, 10 pessoas dentro. Aí o cara da Kombi pediu para a gente descer, para ele passar por essa pontezinha. Quando ela desceu, eu não sei se ela foi beber água nessa... Existia, tipo assim, uma parte assim, reta, para cair a queda de 40. Quando ela se ajoelhou e foi pegar água, ela caiu nesse lugar. E ela ficou assim... com as mãos, né, segurando as pedras, só que eram seixos rolados, aqueles seixos bem Senhora, claro, que a água da corrente, né, uma água corrente direta, ela deixa tudo muito escorregadio. Aí, quando o cara, o Alexandre, que era um namorado, que ficou com ela nesse acampamento, quando ele viu um carro, sei lá, de alguma conhecida dele, passando pela ponte, ele estava ajudando a pessoa a pôr os pneus alinhados, né, com a ponte. Sei. Quando ele virou e viu que ela estava escorregando, ele pulou em cima dela. E ele era um homem de 2 metros. Então, o peso dele arrastou os dois para lá, para o lago lá embaixo. E nós nem víamos. Ela foi arrastada por baixo. Ela só foi achada, sei lá, 5 metros para... Muitos metros, quilômetros, 5 quilômetros para baixo. Porque ela foi por baixo. E ele ficou boiando lá no lago, enfim. Foi uma coisa traumática. Eu tenho algumas coisas bem punks na minha vida, assim. Eu tenho essa carinha... Tem gente que acha que eu tenho cara de diva, que eu só... Eu não limpo o chão, eu não... Mas você tem esse... E a minha vida não é tão facinha assim, não, sabe? E você largou a medicina nesse dia, você falou, eu não posso fazer parte disso? Não, nesse dia não. Eu ainda fui lá, ainda insisti um pouco, mas aquela incapacidade de fazer algo por aquelas pessoas naquele momento, parecia que... Quando você faz medicina e você é tolinha, igual eu era, assim, com 17 anos, que você não sabe ainda o que é a vida, pelo menos eu não sabia, pode ser que tenha gente madura aos 17, né? Mas eu não era, não. Então, eu tinha uma ilusão, assim, dessa medicina social, eu queria ajudar as pessoas, eu tinha uma coisa meio altruísta de querer ajudar. Sei.
E naquele momento me deu um choque de um realidade. choque de realidade, assim, e também de uma realidade que a medicina não tinha nada daquilo. Eu já estava entrando nesse questionamento, porque eu via, né, os pobres, você dá lá uma receita, o pobre vai lá, você dá a receita, você dá uma amostra grátis, a única coisa que ele vai ter é a amostra grátis. Não tem dinheiro para comprar aquele remédio. Então, você fica fazendo uma manutenção daquele status quo. Sabe? Você faz uma manutenção daquela miséria. Você mantém aquelas pessoas na miséria. Você mantém uma mão de obra trabalhando em más condições e em péssimas qualidades de vida. Então, assim... Pirâmide de Maslow, total. Tipo assim, aquilo foi me dando uma frustração. E, além de tudo, aquilo parece meio a gota d'água do negócio. Como se fosse assim, eu não... Contra a morte não tem jeito. Tipo assim, sei lá, eu era muito imatura, né? Nesse momento eu já tinha 19 anos, que eu já estava no final, 19 para 20, né? Que aconteceu essa tragédia. Mas você acha que essa tragédia ajudou? Foi um momento que você falou assim, eu vou fazer o que eu gosto na vida, e você foi atrás da cantora? Essa proximidade com a morte, a única morte que eu tinha vivido antes dessa tinha sido do meu avô, que foi um pesado para mim, porque eu tinha uma ligação tão grande com meu avô, na questão até de escolhas profissionais. Você vê, ele era médico, eu fui fazer medicina, e ele era músico, eu fui fazer música. Para você ver o tanto que esse cara me influenciou. É né? claro. O vovô Fernando Santoro. E, cara, eu acho que, assim... A medicina é uma coisa que você tem que realmente... Você não pode fazer mais nada. Não. Você tem que abrir mão, praticamente, até da sua vida pessoal, sabe? É uma missão mesmo. Então, assim, se você não tem essa gana muito forte de você ter uma missão, assim... Pois é, mas o seu avô ainda era vivo? Não, ele já estava morto. Como é que foi para chegar para sua mãe e para o seu pai e falar, eu vou largar a medicina? Vendo que eu estava infeliz. Eu chegava em casa, às vezes eu chorava, porque eu via uma pessoa... pobre, toda cheia de não podia ajudar, coisa na pele, não sei o quê. E eu, às vezes, dava uns dinheiro para a pessoa comprar o remédio. Mas aquilo não ia resolver o problema daquela pessoa, sabe? Claro que eu estou sendo assim, muito radical, gente. Olha, ave os médicos. Imagina, os médicos na pandemia. Eles são pessoas, né, os que realmente são... fizeram medicina e fizeram isso é um dom. Um contrato com a vida. Porque tem uns que fizeram contrato com ganhar dinheiro, com explorar as pessoas, com não estão nem aí para nada, né? Claro, tem médicos e médicos, como qualquer profissão, tem médicos que... Eu falo que tem médico que tem o poder da cura, que eu falo que o poder da cura está aqui na mão. Tem uns que tem uns que não tem. Tem uns que podem saber tudo teoricamente, blá, 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 mas não vai te curar. E tem uns que vão te curar. Né? Então, essa medicina mais humanista, uma medicina, às vezes, associada a técnicas não tão tradicionais, como uma acupuntura, como chás, ervas. Adoro, eu gosto sou completamente dessa união, sabe? Da coisa fisiológica, da coisa do livro ali, que, pá, beleza, existe isso, mas olha, isso aqui, ó, que não tem comprovação científica, mas na prática funcionou com muitas pessoas, né? Mas então, aí você chegou e falou, vou largar isso aqui, falei, vou largar, não é o que eu quero, não é. E eles apoiaram total? Não apoiaram total, não. Eles ficaram tristes, mas eles falam o discurso da boca para fora, é assim, ok, você faz o que você quer. Mas acaba com aquela coisa de falar, eu tenho uma filha médica. Até hoje tem uma cobrança. Quando eu ouço conversas né, que eles não estão entendendo o que eu estou ouvindo, eu sinto que que eles acham que foi uma grande burrice eu não ser médica. Eu seria muito mais rica se eu fosse médica. Até porque o meu tio, grande gastroenterologista, que não teve filhos, que era meu padrinho, se eu tivesse seguido a gastro, eu seria milionária mesmo. Milionária. Tava nem conversando com você. Tava assim, porque você tinha que me escutar cantar de alguma forma ou de outra. Tava nem conversando. Eu só ia conversar com papa, entendeu? Tipo assim, não é nada a ver, mas tipo assim... Se tivesse seguido, mas não é isso, né? As minhas escolhas de vida, elas nunca foram pautadas na grana, entendeu? Graças a Deus! Nunca, nem escolha de homem, nem escolha de companhia, nem amizade, nem nada. Mas nós vamos voltar aí, vamos escutar uma musiquinha então, agora, assim, calma. nós vamos escutar... O que nós podemos escutar?
Aí, quando eu comecei, só para fechar o assunto, eu falei, eu vou fazer comunicação para o povo não pirar que eu vou fazer música. Eu fiz comunicação social na Fafiche e comecei a estudar música na Fundação de Educação Artística da Berenice Menegali. E aí eu comecei realmente a me dedicar ao violão, ao piano, à voz, né? Nesse momento, tudo clássico. Violão clássico, piano clássico, canto erudito, né? E aí tinha um painel, precisa-se de contralto para nós e voz. Aí eu fui fazer o teste, eu nem contralto era, eu era mezzo, né? E fui, e passei. E aí Me começou... explica do mezzo e do contralto, por favor. As vozes, a classificação vocal, né? As sopranos são cantoras que cantam mais numa textura mais aguda, mas não é só a textura que conta, né? Tipo, vai ter um agudão. O mezzo é a Elise, é aquela pessoa, né? A Gal, por exemplo, é um soprano. A Elise é mezzo, que vai cantar quero voar de mãos dadas com você. Tô adorando essa frase. Aí, a contralto é uma Betânia, né? Sei lá. Carcará, pega, mata e come, que tem uma voz mais cheia, mais... né? Então, é isso. É soprano, meio soprano, quase chegando lá, né? Mezzo-soprano ou meio-soprano. E contralto. Contra-alto, quer dizer, o contrário de alto. Então, é baixo, né? Voz mais grave. Então, é isso, assim. Aí eu fui... Comecei com eles, depois Sagrado Coração da Terra, depois... Não é começou com eles assim, não? Você já foi aprovada logo de cara? Foi isso? Sério? Me conte detalhes, não é assim, não. Aí eu cantei Só louco, amor, como eu amei. A Nana aí. Só louco, quis o bem que eu quis. Oh, insensato coração. Hoje eu tô romântica, né? Por que me fizeste sofrer? Porque de amor para entender é preciso amar. Porque só louco. Mas você já tinha essa voz maravilhosa, Minha poderosa voz ou não? Não era desafinada, nunca foi desafinada, nunca foi feia, mas é óbvio que com o tempo e com os exercícios você desenvolve. Eu não tinha esses graves que eu tenho, não tenho extensão, não tinha os agudos que eu tenho. Hoje em dia eu faço canto lírico, né? Tipo assim, vou cantar um lírico aqui. Sem aquecer é punk. Eu nem aqueci para vir aqui. Minha filha, eu já cantei aqui. Eu já cantei aqui. Meu Deus, eu não vou conseguir dar os agudos. Gente, eu acho mais fácil. O que é isso? É poderosa demais. Não, né? Meu Deus do céu. É que eu tô estudando canto lírico. Mas peraí, a musiquinha que nós vamos escutar agora é Nós e Voz? Não, agora não pus Nós e Voz, não, minha. Qual que você colocou? Eu pus, por exemplo, cantoras que eu admiro pra caramba. Me fale então, uma. assim, Johnny Mitchell. Johnny Mitchell. Vamos ouvir a Johnny Mitchell? Vamos. Que é uma referência pra mim mundial, assim... de uma das artistas que eu mais amo do mundo, sabe? Ela é maravilhosa. Ela, Elis, Nana, assim, tem umas cantoras, assim. A Johnny Mitchell, sabe uma coisa? Você que gosta de lá também muito, o filme Love Actually, na hora Love que o cara... Actually? Nossa Senhora. Não saco não esse filme, não. Como é que é? Love Actually. Com o Hugh Grant, aí tem um de Natal. É maravilhoso esse filme. Tem a Johnny Mitchell? Não, mas uma das cenas mais bonitas que eu já vi na minha vida é da mulher descobrindo a traição do marido através do CD que ele dá pra ela da Johnny Mitchell. Aí ela vai e coloca... vi esse filme. Ela coloca a música dela pra tocar. É o Both Sides Now. Ai. É o Both Sides Now, A Case of You. Eu botei aqui, não, acho que é A Love Case Actually, of You. É um filme inglês. Não, mas eu digo a música da Johnny Mitchell. Qual é a música qual é a música que ela toca? Você sabe que eu não sei qual que é. Essa música, pra mim, esse disco, não tem coisa mais linda. E ela descrevendo Johnny Mitchell pro marido, ela fala, ela me entende. E ela cantando assim, ai meu Deus, é uma das cenas mais lindas, mais maravilhosas. Mesmo. Eu lembro desse filme, eu só não estava lembrando que chamava Love, o que chama? Love Actually. Love Actually. Essa música, pra mim, é uma das músicas mais bonitas do mundo, assim.
Olha aí. Chama A Case of You. É a voz dessa mulher, pelo amor de Deus. If you want me, I'll be in the dark, in the bar. If you want me, I'll be in the bar. On the back of a cartoon coaster. Completely available. Oh my fucking goodness. Screen light, na blue TV screen light. Map of Canada. Ela é canadense, né? I do a map of Canada. Oh, Canada. Aí ela fala assim, vou cantar no outro tom, tá? You are in my blood like holy wine. Oh, you are so bitter. Não. You are in my blood like holy wine. Oh, you can be so bitter. You can be so sweet. I could drink a case of you. I could drink a case of you. Eu poderia beber um engradado Nossa de senhora, você. tô morrendo. Não é sensacional Vocês, isso? eu tô morrendo. Eu poderia beber um engradado de você. Nossa senhora, com canudinho. And still be on my feet. Quer dizer, eu ainda ficaria sobre os meus pés. Tipo assim, eu não ia cambalear se eu tomasse o engradado de você. É genial, né? Nossa, ela é genial. maravilhosa. Mas eu percebi Genial. isso, é uma coisa tão engraçada. Sabe o que eu percebi? A sua playlist tem muito mais música nacional do que internacional. Eu acho que essa é a única internacional. Sim. Tem a Maria João. Que horas que entrou? Que horas que entrou a música internacional, olha, os artistas internacionais? Na verdade, sua vida? entrou até cedo, né? Lembra que eu te falei que teve a Bela Do jazz e tal, de criança. E tal, né? Teve. Mas, assim, depois de um tempo, eu comecei a descobrir a música brasileira e aí não teve fim, porque aí é tanta gente incrível, maravilhosa. E a música brasileira, ela tem tantas vertentes, né? Ela tem a música nordestina, ela tem a música do Sul, que eu amo, Vitor Ramil, por exemplo, do Sul, né? Tem a música que tem a ver com a América Latina, né, no Sul, né, que tem uma pegada de América Latina, que só lá que tem, que a gente daqui do Sudeste nem sabe que existe América Latina, infelizmente. Né? Então, assim, aí eu fui, através da música brasileira, eu fui chegando na América Latina também, Mercedes Sosa com Milton, né, esse cara, o Vitor Ramil com, vamos dizer... Quem é aquele cara, o baixista que tocou com Pat Metheny? Menina, então foi atrás do... Não, eu já ia falar Santana aqui, ó, porque eu pensei nos duetos que você estava indo, que os artistas estavam fazendo com os brasileiros, é isso? Tinha também, né? Porque o Milton, por exemplo, cantou com vários latinos, É? né? O Milton tinha essa vertente latino-americana, até na música dele, né? Canto latino, né? Você que é tão avoada... Pousou em meu coração. Moça, escuta esta toada, cantada em sua intenção. E aí vai, né? Chama Canto Latino. Isso é dele, do Rui Guerra. Amo essa música. Já gravei, inclusive. Mas o que eu estava chamando da Johnny? Eu descobri a Johnny mais quando eu fui para o Rio. Aí eu descobri a Johnny Mitchell, assim, eu não sacava muito a Johnny Mitchell. Você acha muito diferente a música que toca lá no Rio de Janeiro? Principalmente você que fica aí por Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. Eu completamente... ouço muito a Rádio Inconfidência aqui, porque eu quero também entender os artistas novos de Minas, e eles tocam muito eles. Então, assim, eu ouço muito Inconfidência, às vezes eu ouço uma Alvorada, mas eu ouço mais rádio de MPB do que de música dance, de música pop. Sim, eu ouço mais rádio de MPB. E aí, assim... Mas a Johnny Mitchell é mais uma coisa Antena 1, talvez? A Johnny Mitchell não vai tocar quase em lugar nenhum, na verdade. Não é uma cantora que você vai ouvir em rádio. Você vai ouvir na Jazz FM, se você for para Londres ou se você sintonizar a internet, né? O rádio da internet internacional vai tocar Johnny Mitchell. Jazz FM, eu cantei no Jazz FM quando eu fui cantar em Londres com a Amy Winehouse. Essa maluca né? cantou com a Amy Quer Winehouse, dizer, não é gente. Calma, Ela cantou ela. Não é com a Amy, não, gente. No mesma noite, no mesmo programa que a Amy. Nossa! No palco ao lado, gente. Nunca cantei cara a cara com a Amy Winehouse, não. Adoraria! Nós temos que chegar lá. Temos que chegar lá. Calma, aí você foi lá, Nós e Voz. Porque a gente vai cantar com a Amy Winehouse. Mesa branca, gente, total, Mesa tem branca. como. Amy, baixa aqui que nós vamos cantar com você agora.
Mas eu fui no programa que se chama Londres 2003. Aí eu fiz um show com a Alcione, em homenagem ao Ari Barroso, no The Forum, que era um lugar maravilhoso, uma venue, né, que eles chamam. A venue é tipo um espaço, né, de shows, que era para 2.000 pessoas. Devia ter umas 1.400, estava bem cheio, com a Alcione. E aí, depois, nessa mesma época, eu dei entrevistas nas rádios, né, na Jazz FM, eles me tocaram. Nessa rádio da BBC também eu fui. E fui na TV, BBC TV, que é o programa Later with Jools Holland, que já foi, assim, Sting, acho que até Madonna já foi nesse programa. É um Todo programa mundo já foi nesse super programa. prestigioso, né? Que muitos artistas internacionais vão nesse programa. E aí, eu fiquei num palco que tinha um piano, que era o piano do Jools. Porque todos os outros palcos eram teclado, eram coisas, né, mais eletrônicas. Esse palco que ele me pôs era um palco mais acústico. Inclusive, eu chamei um baixista acústico, né, que eu fui sozinha para Londres. Eu não tinha meus músicos lá. Aí pintou essa oportunidade, eu levei um músico, na verdade, estava em Como é turnê. que pinta uma oportunidade dessa? Eles isso te é muita viram? batalha. Isso ou aí você foi uma batendo na jornalista, a Sue Stewart, que já escreveu vários livros sobre música, inclusive já fez entrevista com o Gil, na época que ele era ministro. Eu, inclusive, levei ela em Paraty, na época da Flip. Depois eu conheci a Su, fiquei amiga da Su. Aí, quando ela veio para o Brasil, acho que ela não ficou lá em casa, não. Ficou, não. Mas eu levei ela do Rio para Paraty para ela entrevistar o Gil. Ela ia ficar, assim, tipo, 10 dias acompanhando o Gil onde quer que ele fosse. Tá certo. Né? Inclusive, quem era assessor dele era o Turiba, que é um cara que eu adoro, que está lançando uma revista super bacana que se chama Bric a Brac, agora no Rio de Janeiro, terça-feira. E aí... enfim, a Su mandou... eu nem tinha disco. Assim, ela mandou um disco, talvez eu tivesse um disco, mas que não tinha mais nada a ver comigo, que era um disco dance que eu fiz lá no início da minha carreira. Mas a Su pegou eu fiz tipo um demo, a gente chamava de demo. É uma gravação que não vira disco, que você põe num CD, como mídia, né? Você prensa numa maquininha que tinha na época para virar CD. Foi quando eu te entrevistei a primeira vez. Deve ter foi da sido, época dance. Do dance, exatamente. Então, foi posterior a isso, né? Aí, enfim, eu cheguei com esse demo, que era de bossa nova, não sei o que, eu cantava uns Tom Jobim, não sei o que, nananã. Ela mostrou isso pro Jools, o Jools pirou, inclusive pirou com um pianista, que era o Adriano Souza, um super pianista. E ele estava fazendo turnê comigo, o Adriano, porque o Rafael Vernet, que era o meu marido na época, esse que eu separei dele, que a gente fez o show da Maísa, ele, na época, estava com Ed Mota, em turnê. Também em Londres. Acho que a gente até se encontrou em Londres. Gente, né? Que sensacional. Mas ele estava em turnê com o Ed, então ele não podia tocar comigo. E o Adriano é maravilhoso, né, também. Enfim. Aí o Adriano é que foi comigo no Jools Holland. E um cara brasileiro, que era um baixista acústico, e um pandeirista inglês, que estudou com o Suzano. Gente, que coisa mais difícil que tem na face da Terra, porque eles não conseguem tocar pandeiro. Mas, bicho, por esse nada. cara toca. Chris Wells, esse cara toca pandeiro, tá? E toca pandeiro com sotaque brasileiro. Esse cara é super bom. E aí, bom, fizemos Água de Beber. Tem até esse vídeo para quem quiser ver. Tem no meu canal do YouTube, Paula Santoro Oficial. Tem esse vídeo, tem também fora do meu canal, mas já que vai ver, vê lá no meu canal, segue, põe o sininho, faz tudo que tem direito, né? Já faço uma propaganda aqui do meu canal. Aí, enfim, ela mandou, o Jools curtiu e eu fiz. Nossa, menina, que coisa sensacional. Muito louco. Ter aquela mulher do meu lado. Quando eu vi a Amy White, ela ainda não era conhecida mundialmente, ela nem usava... Não, 2003 ela não era, não. Ela já fazia muito sucesso lá. Mas exatamente. Em Londres ela estava explodindo. Mas a voz, né, gente? Na hora que a mulher abriu a boca para cantar, eu falei, what? Né? Ela saía já em capa de revista, ela já estava na mídia em Londres, né? E aí, pô... Fiquei fã dali em diante, né?
E foi ótimo, maravilhoso fazer isso. Assim, foi uma das coisas mais emocionantes que eu já fiz. Outra coisa muito emocionante que eu fiz foi cantar com Chico Buarque, que era um sonho antigo. Calma que você vai me contar isso depois da próxima musiquinha. Calma, Então, muita peraí, calma então, nessa que a gente hora. pode pôr aqui agora uma outra cantora que eu amo, já que estamos falando de coisas internacionais, podia colocar a Maria João e o Mário Laginha, que tem uma música que eu acho que eu pus deles, que é uma música que tem participação do Lenine, que eu acho que chama Flor. Vê se tem aí. Eu sou alucinada com Lenine. Olha o swing. Esse disco foi gravado no Brasil. Amo ela com o Mário Laginha, pianista. Olha o swing. É bom demais, Agora vai não é? entrar o Lenine. Ah, não, sensacional. Eu fico vendo ela aqui, gente, eu fico imaginando assim, deve ser bom demais você ter ritmo na vida. É bom demais. Imagina ter ritmo, poder cantar, fazer tudo. Não, e assim, eu acho que eu tenho até pouco ritmo, né? Eu fico chocada com aqueles caras que tocam. Meu Deus do aqueles céu! caras que tocam tabla. Quando eu fui cantar na Índia, Tabla? bicho, O que é a eu tabla? vi. Tabla é aquele instrumento de percussão indiano que o cara faz com o dedo. Tim, tum, tum, tum. Ai, eu sei qual que é. É aquilo ali. Você É estuda, difícil, não é? Você estuda, cada lugar da tabla tem um som diferente, uma nota diferente. Você tem que saber direitinho o toque. Aquilo ali é tipo estudar harpa. Agora é você. um negócio difícil. A harpa é punk, não A é? harpa, acho que são 8 anos de estudo na faculdade. 8. É tipo fazer medicina. Você estudar harpa na música é correspondente a estudar medicina. Eu sigo uma irlandesa que toca harpa no Instagram, que é uma das coisas mais absurdas que eu já vi na minha vida. Eu falei, meu Deus do céu, é talento demais de uma pessoa Cristina só. Braga, né? Nossa Cristina Braga, maravilhosa. Carioca, harpista carioca, linda. Amo Cristina. Chico Cristina Buarque. tem um lugar lindo que chama Uanaetê. Eu tô fazendo umas O Anaetê, propagandas pode aqui fazer. de uns lugares interessantes. Quem for para o Rio, leve a pessoa para Uanaetê, tem um site, que é tipo um mini inhotim, que é maravilhoso. Que delícia! Também, nosso aqui, né? Ah. Um mini inhotim, que ela tem algumas obras de arte, algumas instalações, algumas coisas, e tem um restaurante delicioso. Tem também, acho que tipo, poucos quartos, mas como se fosse uma pousada que você pode ficar. Adoro lugar É assim. muito legal, assim. E aí tem exposições sazonais, por exemplo, agora com a primavera, eles fazem umas exposições de primavera. Ai, que delícia! Super Isso é no legal. Rio mesmo? Isso não é no Rio, né? Tipo, sei lá, vai, 1 hora, 40, dependendo do Ah, trânsito, tá. 40 minutos. É tipo, é naquele circuito do Petrópolis? café, daquele como é Ah. que chama? Vale do Café. Sabe aquele Sensacional. circuito? Eu até já fiz show com o Ginga lá, quando eu cantei com o Ginga na Não, você vai me vida. contar agora do Chico Buarque. Ah, então primeiro é do Chico Buarque. Eu sou geminiana, né? Se você não me parar, Tem problema, eu vou não. indo. Eu vou te puxando, ó. Você vai me puxar. Eu vou- Então, olha só, o Chico foi o seguinte. O Chico, eu quis muito, assim, gravar com ele na vida. E uma vez a Cristina Saraiva, que é uma compositora, ela fez um disco e me chamou e o Chico estava gravando logo antes de mim. E eu cheguei lá no estúdio e estava o Chico lá. Isso lá no Rio de Janeiro. Lá no Você Rio já, de Janeiro. já tinha ido pro Rio de Janeiro. Já estava no Rio de Janeiro. Aí cheguei lá para gravar, tava o Chico. Tipo assim, gravando. Aí eu sentei para ver ele gravar e ele ficava perguntando assim, tá bom? Ficou legal? Aí ela falou assim, Paulo, e aí? Fala, né? Porque eu, como cantora, mais do que ela canta também, né? Mas como eu era uma cantora que sabia de técnica, ela ficava me perguntando, e aí, Paula, tá bom? Eu falei, não, tá ótimo, tá lindo, super legal. Não sei Tava o quê. mesmo a Aí o você? Chico já começou a se remeter a mim aí, tá legal. Né? Tipo assim. Mas estava mesmo ou a senhorita estava falando só Eu porque era amo Chico? a voz do Chico. Mas ele é desafinado. Não é, não. Ele é desafinado. Não é, Eu você acho que eu podia acredita? fazer um dueto com ele. Não é. Você acha que Ele não? pode até ter sido no passado, mas atualmente ele não é, não. Atualmente. Ele não é, não. Mas se Eu você vi pega o ele primeiro gravar no LP estúdio, dele, o não, segundo só LP, tudo bem. Mas, assim, ele aprendeu. Com a prática, ele aprendeu. Ele Olha não aí é, aquela não coisa que é. você estava falando, da Da persistência e a Da disciplina. musculatura também, né? Porque voz Ah. é músculo também, né? É também um músculo que está aqui, que é o tireoaritenoide, né? São as pregas vocais. Então, assim... Então você estava gostando realmente da voz dele ali. Realmente, ele estava interpretando lindo. E ele tem uma personalidade, que é igual eu te falei, eu não sou uma cantora e professora de canto, assim, vamos dizer, careta, no sentido Aham. de, tem que...
se desafinar, tá ruim. Blá, blá. Claro que eu vou querer que meu aluno afine, né, gente? Óbvio, né? Eu estou dando aula de técnica, eu não estou dando aula de interpretação ou de expressão. Também vai chegar nesse lugar a minha aula. Pode chegar. Se o aluno tiver um percurso de técnica legal, eu vou chegar na interpretação, na expressão vocal, em outras questões, né? Que não é só a técnica, colocar a nota no lugar com eficiência máxima, com, né? Enfim, no lugar certo, vamos dizer. Mas o Chico, ele tem uma personalidade, assim, que tem coisas dele que ele canta que eu acho que ele canta mais bonito que todo mundo, sabe? Ah, sem dúvida Porque tem alguma. Ele é um intérprete que não tem Tem igual. um pertencimento à própria obra. É. Como o Ginga, que o próprio Não, Ginga gente, tinha um mas, preconceito Paula, com a própria ó, voz. Ele fala, eu canto mal. Eu falo, Ginga, para de falar Tem aquela bobagem. coisa, esse negócio da voz dele também não é uma coisa ruim, não. Porque qualquer pessoa, ele canta todo mundo sabe que é o Chico Buarque. Exatamente, tem uma desafinado persona. ou não. Isso que eu falo. Então, Você essa pega lá o Bob persona, Dylan. O Bob Dylan, nos primeiros CDs não, nos LPs dele, é a mesma coisa. Mas ele, você sabe que é o Bob Dylan. Mas é isso. Acabou. Então tem uma personalidade. Isso é uma muito mais identidade. importante. Hoje eu penso isso. Né? Eu acho que, na verdade, sempre pensei. Mas hoje eu penso ainda mais nisso. Assim. Que você tem uma personalidade vocal é muito mais importante do que, sem dúvida. Né, do que várias outras coisas que às vezes as pessoas ficam lá pondo cabelo em ovo num negócio, né, assim. E não Mas é por aí, né? Volta pra dentro do estúdio. Então pronto, aí conversei com ele, quando ele saiu da gravação, eu falei, Chico, nossa, eu tenho uma vontade de te gravar, eu vou gravar um disco, você canta comigo uma música? Canto, não sei o quê. Aí, a princípio, eu tinha pensado ele cantar Léo comigo. Ele, Pera, olha, mas ele essa falou música. Canto? Falou. Fala com o Assim, Vinícius. na boa, Falou. Ele falou assim, não, pô, com o maior prazer, participo, não sei o quê. Ele é uma pessoa muito gente fina, né? Muito legal. Muito simples, assim. Um cara muito tranquilo de você conversar, assim. E o seu coração foi lá em Nossa eu, assim, Senhora. Eu fingindo, né? Que com essas pessoas, a gente finge que a gente tá à vontade, né? A gente só finge. Aí eu falei assim, bom, então eu vou procurar o Vinícius França, na época que for ter o disco. Na época do disco, eu acabei pensando em outra música para ele fazer, que foi a Sem Fantasia, né? Que ele já havia gravado com a Bethânia em dueto. O Léo seria interessante, porque ele nunca havia gravado. Ele compôs essa música e quem gravou foi o Milton, não foi ele. Mas que loucura, você não deu a chance a ele de escolher, não? Eu não dei, não, porque quando eu fui gravar Léo, ficou tão bom eu gravando sozinha, porque quando você grava e depois você chama o cara para fazer a participação. Ou você grava junto com o cara. Mas nesse caso, eu já estava lá no estúdio, já estava o arranjo pronto, já ia ter os músicos certos para fazer aquilo comigo. Eu gravei a música inteira. E ficou tão bonito que a gente não quis pôr alguém ali. Entende? Porque estava bonito. Realmente, essa gravação, eu me orgulho dela. E eu falo sem modéstia nenhuma que eu gosto dela. Porque não é toda gravação que eu fiz na vida que eu tenho orgulho, que eu acho que foi a melhor performance da minha vida. Disco tem isso. Tem umas coisas, umas faixas que você fala, ai, podia ter cantado isso melhor, né? Ou então, assim, não devia ter gravado isso, podia ter gravado outra coisa que não combinou tanto com a minha voz. Porque tem isso. Música é igual gente, tem alma. Tem música que gosta de você, tem música que não gosta de você. E quando ela não gosta de você, não adianta você insistir que ela não vai ficar boa na sua voz. Isso já aconteceu com você? Já, claro que já. Na hora de escolher músicas pro meu disco, tem músicas que eu amo, que às vezes eu vou fazer uma pré-produção, né, que a gente faz, que a gente tira o tom, que a gente grava um piano na casa mesmo do arranjador, né, do cara, com um microfone mais simples e tal, que não é um microfone de estúdio, e você vê ali que não é para você, entendeu? Dá uma frustração muito grande. Essa foto aí, deu com a Maria Fernanda Cândido, foi quando eu dublei a voz dela no Aquarela do Brasil, que eu fiz isso também, aquela minissérie Aquarela do Brasil, da Globo. Tinha uma cantora da década de 50, que era ela, né? E aí eu tinha que dublá-la. Quando ela ia cantar, eu tinha que dublar. Foi um dos trabalhos mais difíceis que eu já fiz. Por quê? Porque eu gravava, né, primeiro a música e ela tinha que me copiar. Ela me dublava, vamos dizer assim. Só que na hora H ela fazia outras coisas, ela não se ligava no que a gente combinou, ela fazia
outras divisões rítmicas. Eu tinha que dublar tudo de novo à 1h na Globo. Você tá brincando? Mas ela é cantora também? Ela se achava cantora porque ela teve um grupo, quando ela tinha 18 anos, ela teve um grupo de garagem, esses grupos quando você é novinha, e ela se achava cantora. Tanto que eu tive uma reunião, ela e o Jaime Monjardim, a minha primeira reunião que eu conhecia a Maria Fernanda, ela falou assim, porque eu falei pro Jaime que eu podia cantar, mas o Jaime não deixou. Mas é porque, gente, essas músicas dessa época, dessa década, são muito difíceis. Você cantar, tu és divina e graciosa, estátua majestosa. Não é para qualquer pessoa que canta rock, por exemplo. É verdade. Ou que canta uma música com menos extensão, vai. Não estou nem desmerecendo o rock, porque o rock progressivo, o rock desses caras aí, Led Zeppelin e tudo, é difícil para danar de cantar. Né? Mas, tipo assim, eu acho que ela tinha uma banda de garagem de rock. Tô falando que, no caso dela, era uma banda assim. E aí, pô, o Jaime falou, não, Maria, mas é que a Paula é uma cantora profissional já há muitos anos. Eu fiz um teste. Eu não entrei porque o Jaime era meu amiguinho, não. Tem gente que acha que eu entrei porque eu saí com o Jaime, que eu namorei o Jaime. Não, galera, já teve gente que... Tem muitas pessoas, aconteceu uma audição ali, ó. Falam pra você namorou o Jaime para fazer isso? Eu falei, não, gente, eu estudei muito na minha vida, fiz testes, sempre entrei nessas coisas por teste. Inclusive, nem foi o Jaime que me escolheu, foi o Máriozinho Rocha que me escolheu. Porque teve gente que estava dentro dessa reunião que me contou que foi o Máriozinho Rocha que me escolheu. Porque eu pus um vibrato, que existia muito vibrato nessa época. A estética de cantoras da época era de vibrato. Eu não canto com tanto vibrato. Claro que no lírico aqui que eu fiz, eu canto. Mas eu não canto, né, fazendo vibratos. Não é o meu estilo, né? Mas, para fazer a personagem, eu fiz um vibrato. Ó, lua branca. Não se lembra que música que eu não foi isso, não. Isso foi para um outro teste que eu fiz de Chiquinha Gonzaga, que eu também entrei nesse musical, que era o Jaime também dirigindo. Mas acabou lá na reunião, voltando à reunião. Na reunião, eles decidiram por mim. O Máriozinho até falou, né? Eu fiquei sabendo, por causa de um cara que eu conheço que estava. Ele falou assim, o Jaime falou assim, mas tem muito vibrato. Ele falou, mas é exatamente por isso que eu quero essa cantora, porque na época se usava vibrato. Sensacional. Então não tinha o que ela discutir. Agora eu preciso de saber como é que acabou o negócio do Chico, que você falou, nós vamos gravar essa música e depois você falou, não, vai ser essa aqui. Aí eu entrei em contato com o Vinícius. O Vinícius falou que ele topava, não teve custo algum, zero. Zero custo. E ainda falei para Vinícius assim, mas então eu vou comprar um vinho para ele, que eu sei que ele gosta de um vinho, ou caviar, ou o que ele gosta que tem no estúdio. Ele falou, Paulo, low profile. O Chico, quanto menos paparicar ele vai ficar mais à vontade. Ele gosta... Água. Gente, leva uma cachaçinha aqui do Mercado Central. Água. Sensacional, imagina! Então, assim, eu fiquei com medo, né, de levar alguma coisa, de dar alguma coisa para ele ficar sem graça. Fiz nada. Gente, sensacional. Aí fizemos a gravação num estúdio próximo da casa dele, porque, coincidentemente, no mesmo dia ele ia viajar para Paris para fazer aquelas incursões parisienses que ele faz, que ele fica um tempo naquela casa que ele tem em Paris, né, na Ile-de-France, que ele tem um apartamento na Ile-de-France, que ele quer. E aí ele vai para lá e fica meses escrevendo. Ele estava até, vamos dizer, se despedindo da música, porque quando ele vai escrever, ele só fica escrevendo. Quando ele vai fazer disco, ele faz o disco. Quando ele vai escrever, ele não faz música, sabe? Tipo assim. Você se sentiu privilegiada? Poxa completamente, vida, né? Tá louca. E aí, no final, eu ainda abracei ele. Esse Chico, não sei como te agradecer. Ele olhou para mim e falou assim, você merece tudo. Cara... Foi tipo quando eu cantei com a Nana. Na hora eu não chorei, porque eu não paguei esse mico. Mas aí eu saí de lá, entrei no meu carro. Na hora que eu cheguei na porta, não deu tempo nem de eu entrar na minha casa. Quando eu cheguei na porta de casa, eu e o Rafael, que era o meu marido, Rafael Vernet, que estava coproduzindo o disco. Nesse dia, o Rodolfo Streuter, que era o produtor do disco, não podia ter ido, né? Ele também mora em São Paulo, ele tinha que trazer... Aí Rafael fez, às vezes, né, do produtor, fez a coprodução do disco. E, cara, na hora que chegou na porta da minha casa, eu olhei para ele assim... tipo, caiu a Cleópatra desmanchou. Sabe, tipo assim, mas eu chorava copiosamente. Aí ele me abraçava.
Chora, Paulinha, chora, que é emocionante mesmo. Sensacional. Mas assim, foi muito emocionante. E quando ele chegou no estúdio, a gente mostrou Léo pra ele. Eu falei assim, senta aqui pra você ouvir Léo. Aí ele ficou com o olhinho fechado, assim, ouvindo Léo, e ele só fazia assim com a cabecinha, assim, sabe? Que bonitinho. Ficou muito bonito. Qual musiquinha nós vamos escutar agora? Deixa eu ver o que tem aí mais. Tem uma que eu Conta aí. lembro, Simone. Simone, Ai, gente, eu amo tanto Simone. que eu ouvi essa mulher na vida. Sueli Costa. A Sueli Abel Costa. Silva, isso, eu acho que é. Letra do Abel Silva. E Sueli Costa, música. Isso é grandioso demais. Isso é maravilhoso. Eu quero ter a sensação das cordilheiras. Essa mulher é maravilhosa. Flores desabando sobre as flores. É. Nos dias rasteiras. Ô, gente, que trem lindo. Você sabe que tem algumas músicas que eu não posso escutar dessa mulher? Não, chora, chora, chora. Espanhola, eu não sei porquê. Eu escuto essa mulher cantando espanhola, pronto, acabou. Acabou meu dia, acabou minha semana, acabou meu mês, acabou tudo. Esconde todas as faquinhas de manteiga, eu estou dentro do quarto sozinha. Eu ouvi muito. Aquele disco Cigarra da Simone, outro dia eu ouvi a discografia dela, tem até outros discos antes daquele, parece, né? Mas aquele disco, acho que foi aquele disco que impulsionou a carreira dela, aquele disco que ela explodiu, ela realmente arrebentou com aquele disco. E eu ouvi aquele negócio, aí cigarro, ó. Ah, é a outra dela? Ai, É. eu amo, gente. Amo. Eu ouvi isso o dia inteiro. Olha aí. Você pediu uma canção para cantar. Como a cigarra arrebenta de tanta luz. Você sabe o que eu fico aqui pensando na hora que eu te vejo assim? O ar. Gente, que trem lindo. Deve Como ser eram muito lindas. difícil pra você fazer o repertório de algum show. Nossa, você não tem noção. Porque você quer tocar tudo, você quer cantar Nossa, tudo. você Que, não que tem loucura que é noção. isso? Na hora que eu vou fazer um disco, é a coisa mais difícil. Eu sofro. Eu sofro mesmo, eu sofro. Eu não durmo direito, eu tenho pesadelo. Sabe igual quando você vai fazer uma prova? Tipo, vou fazer vestibular para medicina. É praticamente a mesma coisa. Praticamente a mesma sensação. Eu fico sonhando que eu gravei um negócio que o povo achou horrível. Igual assim, ai, tirei nota 0 na prova. Sabe quando você está sonhando com essas Mas coisas? eu fico imaginando também na hora que você vai lá e contrata, vamos supor, você aluga um teatro para poder fazer um show lá. Deve ser terrível, porque você deve pegar Não, a mas banda aí, em geral, e falar quando assim, eu- olha, não, vocês vão mas- tocar 2 horas Não, e mas eles tocam aí- 4, porque você não quer sair do mas palco. aí, quando você vai fazer um show, você já tem algo pregresso que você já fez, você já pensou. Ai. Então, assim, Mas em não é fácil pra geral, você, o não é? show é uma evolução do disco. Ah. Vem do disco, né? Ou é um projeto que me convidaram para eu cantar especificamente, igual, por exemplo, Pedrinho Alves Madeira me chamou para cantar Maísa naquele show com a Nana, né? Então, assim, fiz um show também que era só músicas da Maísa com a Ângela Rorô, que teve a Rorô, a Mônica Salmaz e eu. Era um show meu que eu convidei as duas. E essa, Também peraí, essa aí projeto da Pedrinho. Maísa foi depois que você gravou essa coisa lá com o Jaime Monjardim ou não? Que surgiu essa ideia? Ou foi depois? Foi depois. Então, peraí, primeiro surgiu essa da Maria Cândida e depois qual que foi a outra que você Aí, falou? Antes teve a Chiquinha Gonzaga. A Chiquinha Gonzaga. Foi antes da Aquarela. E depois eu ainda participei de Maísa. Eu fiz uma ponta, assim. E por que surgiu a ideia desse show? Foi porque você teve que estudar a obra? Pedrinho que teve essa ideia. Não foi nada minha ideia. É? Pedrinho Alves Madeira que teve essa ideia e me chamou. Talvez porque ele soubesse que eu tinha uma relação, por exemplo, com a obra da Maísa. Quando teve a Casa das 7 Mulheres, tudo que o Jaime faz tem música, ele lembra de mim, a partir do momento que ele trabalhou comigo. Então, Que sensacional. por exemplo, o Marcos Viana tinha uma letra inédita da Maísa, que o Marcos é muito amigo do Jaime, que ele musicou e me pôs para cantar. Então, eu cantei música inédita da Maísa, que entrou na trilha sonora do Casa das 7 Mulheres, a Casa das 7 Mulheres, né? Mas eu não participei da minissérie Eu, pessoa, atriz, vamos dizer, né? E aí, na Chiquinha, eu participei como atriz e na
Maísa eu participei como atriz. Na Maria Fernanda eu cheguei a aparecer uma vez ou outra em rádio, como se fosse fazer uns jingles de rádio. Eles me botaram lá umas 2 vezes, mas eu falei, Jaime, não dou conta de fazer tudo isso, não. Me tira de uma função, porque eu tinha que dar aula para Maria Fernanda no domingo, que era o único dia que ela tinha de folga. Eu ia Eu não tinha dia nenhum de folga, nem ela, né? Porque eu ia falar isso agora, mas isso aí não é... Eu trabalhava como uma folga, protagonista. Eu trabalhava com uma protagonista, que eu tinha que acompanhar ela onde que ela quer que ela fosse. Então, eu fui uma protagonista atrás da cortina, entendeu? E aí, a gente ensaiava, nesse dia eu dava aula para ela, a gente ensaiava a música que eu já havia gravado no estúdio. Depois, nos dias de gravação desta música, eu tinha que estar na Globo para ver se a dublagem dela estava correta. Então, eu trabalhava de 9 da manhã a 2 da manhã no Projac. Tanto que eu mudei de casa. Eu pedi para uma amiga minha morar na casa dela, na Cara de Pau, porque ela morava no Recreio, para eu ficar mais próximo. Eu morava em Laranjeiras, tinha que ir todo dia, 7 horas da manhã. É distante. Entendeu? Eu não dormia. Como é que você canta se você não dorme? Não mas tem. você gostou dessa coisa de televisão e tudo mais? Gostei, mas assim, para eu participar de novo, acho que eu tinha que ganhar 10 vezes o meu salário. É mesmo? Para eu trabalhar aquele tanto, sim. Porque, assim, não é que eu ganhasse mal, eu ganhava até melhor do que alguns atores. Como eu tinha várias funções, cada função era um cachê. Acumulativo. Aí, no acúmulo, assim, eu até ganhava bem. Mas é muito trabalho. O que eu fiz foi muito trabalho. Porque é isso, não houve muita ajuda da atriz, porque ela não fazia o que a gente combinava. Então, eu tinha que refazer um trabalho que eu já havia feito. Então, realmente, eu trabalhei dobrado, né? E ainda de madrugada, porque a sonorização do capítulo, ela acontecia só depois da meia-noite, 10 horas da noite, sei lá. E o cara punha tudo que você imaginar antes de me chamar. Ele punha a fogueirinha, os passos, a janela que fechou. Tudo isso é sonorizado depois, né? As pessoas não têm nem ideia do trabalho que dá fazer um capítulo de uma novela. É uma coisa louca. Agora, eu aprendi muito. Tanto quanto eu fui no Som Brasil, que é aquele programa lindo que tinha, que foi em homenagem ao Ivan Lins, eu contracenava com a câmera. Porque eu tinha estado dentro do switcher com os diretores. Então, eu aprendi como que contracenava, né? Como que eu olhava para a câmera. Então, assim, eu lembro até que Pera, mas aí é completamente diferente, né? Porque quando eu você tô está do lado falando... de cá. você tem que esquecer completamente se você está fazendo uma minissérie, a câmera. E se você está lá e você contracena com a câmera. Mas eu sabia como olhar para aquela câmera, como olhar sem vergonha, entendeu? Porque eu comecei a entender direção, né? Você fica no switcher muito tempo, que é isso. Eu ia gravar, às vezes, 2 músicas num dia inteiro de Projac. Eu ficava vendo cenas gravadas só de fala. O dia inteiro. O dia inteiro, até chegar na minha cena, que era uma cena de música, né? Então, eu aprendi muito, assim... Né? Eu acho que, assim, depois disso, se fosse logo depois, eles podiam ter até me contratado como diretora. Eu acho que eu saberia dirigir uma cena. Porque, né, vamos combinar, burra eu não sou, entendeu? Então, assim, se eu tô ali convivendo com um tipo de... Claro. De profissão, né? Um tipo de profissão, um tipo de função ali artística, eu vou... Por exemplo, se o artista plástico... Menina, agora você pode fazer... do meu lado, e eu ficar vendo todo dia ele pintar, é capaz... Eu não tenho muito esse talento, não, mas pode ser que eu arriscando eu chegue em alguma coisa mais ou menos legalzinha. Mas agora você pode entrar até para dublagem. Sim. Eu já fiz dublagem dos Flintstones. Você tá falando sério? Ai, os que Flintstones. O que você fez? Na verdade, eu fiz a vinheta, né? Flintstones, são os Flintstones, são da pedra, mas são atuais. Só que era tudo com arranjo escrito na pauta, todas as vozes. Era eu e um cara. E aí eu fazia Flintstones, são os Flintstones. Oitava de cima, ou... Flintstones, são os Flintstones. Eu tinha uma voz maluca lá. Então, eu fazia várias vozes para dar aquele arranjo Hanna-Barbera que tinha em inglês. Né? A gente pegava a mesma pauta do arranjo em inglês, só com a letra em português, versada para o português. Mas agora você pode fazer os musicais também. Posso, mas assim, não é a minha, vamos dizer, o meu foco, essas coisas. Qual que é o que te dá mais tesão? Show.
Fazer meus discos, fazer show dos meus discos, entendeu? Ou cantar um autor que eu ame, por exemplo, um Djavan, um Milton Nascimento, fazer um show o Djavan. só disso, Ai, assim, como eu amo sabe? Djavan. Eu amaria fazer também. Então, assim, meus discos que eu escolhi ali, que eu fiquei ali tentando ter um conceito, uma história, né? Eu vou ter essa capa, por exemplo, é do meu disco novo, quer dizer, na verdade, a capa é só da metade para cá e a contracapa da metade para lá, entendeu? Sensacional. Vamos pra última musiquinha? Vamos. Acabou? Acabou? Mentira! Acabou. Não, você não pode ir embora sem me contar do seu caso de amor agora, não. Porque você quebrou até o dedo, quebrou não. Rompeu o negócio aqui. Que isso, gente? Tá achando que vai sair daqui? Não, assim, ó. Eu não Adoro posso esses falar casos muita fresquinhos. coisa. Eu não posso falar muita coisa, não, porque o caso ainda está complexo, envolve outras pessoas. Eu tenho um presentinho pra te dar. Espera só um minutinho, que daqui a pouquinho... Ali, Mas ó. eu só quero falar do meu disco novo. Não, claro que você vai falar meu do seu disco disco. novo é um disco que tem participações de João Bosco, João Donato, Que delícia! Raul de Souza, que Deus o tenha, Mamão do Azimuth, Arthur Verocai, que acabou de fazer arranjo para Marisa Monte, ele participa também, grava uma música dele com ele, cantando, que é coisa rara, que ele quase nunca canta. Cantando, tocando violão e arranjo de cordas. Produzido pelo Rafael Vernet, meu fiel parceiro musical. Tony Horta participa. Maurício Tizumba. Tem um bocado de gente Tá sendo bacana. todo gravado aqui em BH? Não, já está pronto. Já está Já vai ser prontérrimo. lançado agora. Tipo assim, meio do mês que vem eu já vou lançar um primeiro single, tá? Que delícia. A música Iemelê. Ah. E depois eu vou... É um disco que fala um pouco de natureza, o orixá, né, o mar, também tem a ver com isso. Tem a ver com a natureza humana também, a natureza humana e a natureza mesmo, né? Os bichos, a floresta, os povos originários. Inclusive o nome, Sumaúma, é de uma música de 2 autores daqui de Minas, né? Do Alexandre Andrés e do Bernardo Maranhão. São 2 grandes compositores daqui que eu adoro a obra deles e gravei a música deles. E pus o nome do disco na música. E eles são os caras mais jovens do disco, porque esse disco ele tem uma pegada meio anos 70. Escolher o nome é muito difícil, não é não? Esse disco ele tem uma pegada meio 70. Adoro! Você colocou o sopro também? Coloquei sopros também, em algumas faixas, não muitas, mas tem sopros. E aí tem uma pegada 70 no sentido assim, eu chamei compositores dessa época, músicos que transitam nessa época também, Luiz Alves, o próprio Mamão do Azimuth, que tem uma sonoridade, né? Delícia! Assim, e é o disco mais groovado que eu fiz, mais ritmado que eu fiz. Então tem assim... Eu falei pro Rafael assim, eu quero fazer um disco que as pessoas possam fazer assim com a cabecinha. Ó. Aí esse concerto foi muito legal, que foi um concerto em Ouro Preto, uma homenagem ao Tom Jobim, com a Biissa, né, com a Maria Alice Martins, que fazia o Tudo é Jazz, né, também faleceu de Covid, né, nós perdemos uma grande cabeça pensante da cultura, né, ela e a Rose Pidner, né, que nós perdemos também, não foi de Covid, mas foi mais ou menos próximo, assim. E esse show foi muito legal, foi uma homenagem ao Jobim com a Sinfônica de Minas Gerais e arranjos originais de Jobim, com algumas adaptações que o Jacques Morelenbaum fez. Era eu, a Paula Morelenbaum, Danilo Caymmi, o Zé Renato e o Paulo Jobim, filho do Tom. Que sensacional, muito mulher! Sensacional. Esse show foi muito sensacional. O que é que tá faltando para você, assim, na sua carreira, para você se sentir assim... Isso vai me realizar. Cantar com a Johnny Mitchell. Ou então com Herbie Hancock, também adoraria. Herbie Hancock. Posso cantar com Sting, também acharia muito bom. Nossa, o Sting é sensacional, não é? Assim, tem outros caras aqui, né, que eu adoraria. O próprio Djavan é um cara que eu adoraria cantar. O Milton, né? Mas é porque o Milton já está aposentando, então eu nem falei o nome dele, porque eu sei que isso aí não vai acontecer. Só na próxima encadernação. Pega o Djavan. Djavan, maravilhoso. Enfim, Vai Chico eu já realizei. O Chico eu já realizei, né, esse sonho. Então, assim... Tem umas pessoas que, né, o João Bosco, eu tinha esse sonho, realizei nesse disco, dele participar, enfim.
João Todo mundo acha Donato. tudo em Paula Santoro, Spotify, é tudo a mesma coisa. É Paula Santoro, né? Paula Santoro. YouTube, Facebook, Instagram. Paula Santoro Oficial e o YouTube. Aham. O Instagram é Paula Santoro _oficial. Né? Aham. E eu quase não vou no Facebook mais, gente. Quer conversar comigo? Vai lá no Instagram. No Instagram. Faz uma conta de Instagram lá só para você conversar comigo. Me manda um direct lá. Que sou eu que respondo. Não é ninguém Ai, que sensacional. responde. No caso de mensagens, de comentários, sou eu mesmo que estou Eu ali também fazendo, respondo tudo, entendeu? é. Eu respondo É. tudo, eu faço questão. Se eu tiver tempo, né, gente? Óbvio que se eu estou em turnê internacional, viajando igual uma maluca, eu não vou fazer isso. Né? A última turnê que eu fiz, eu fui para a Rússia, em pleno carnaval, aqui, um calor do cão, eu lá na Sibéria. delícia! Eu estava na Sibéria, enquanto o povo estava pulando carnaval no Rio em 40 graus. Então, assim, já fui para a Índia e tem uns lugares que é difícil. Pode ser que nesse momento eu não possa responder todo mundo, mas assim que eu puder, que eu retornar para minha vida cotidiana, eu vou lá, voltar nos posts antigos, vou tentar responder todo mundo. Eu tento, porque eu acho que a pessoa perdeu um tempo dela para ir lá na sua rede, para te ouvir, para ver o que você está fazendo. Eu também acho isso, sabia? Sabe, todo mundo está É o correndo hoje mínimo em que você dia, pode fazer. Então eu acho que assim, é bacana. E aqui, é eu acho sensacional esse negócio de você ficar mais em Belo Horizonte. Belo Horizonte precisa de Paulinha! Não, e olha só, Belo Horizonte tá, assim, tão efervescente, Tá tão mesmo. bacana. E sabe, depois da pandemia também, o Rio de Janeiro é um lugar que eu ficava muito sozinha. Eu tenho amigos no Rio, mas, em geral, na idade que eu tô, esses amigos já são casados, já têm filhos. Eu tenho muito mais amigas solteiras que estão como eu, né, assim, né, tipo, que não tem filho, que... Ou tem filho, meu filho já está morando não sei aonde, que estão mais livres para a gente encontrar. Eu tenho muito mais gente desse tipo. E amigas mais antigas, que eu tenho uma relação desde a infância. Então, é outro tipo de profundidade de amizade. Né? Aí é amizade profunda. Então, essas pessoas, elas estão aqui. Elas não estão lá. E depois da pandemia, a gente percebeu a importância das coisas de fato, né? Nem me diga! Então, assim, sabe, o que adianta você viver uma vida se você não tiver amigo, se você não puder compartilhar seus momentos com seus amigos? Então, o Rio de Janeiro é uma cidade que eu adoro, que é linda, que não sei o quê. Tem altos defeitos também, né? Assim, coisas muito chatas, a violência, mas, assim... É uma cidade bonita, que você curte a cidade com pouco dinheiro. Mesmo que você não seja uma milionária, você vai ter uma vida Só com de uma ter a qualidade, praia. né? Só Você de ter pode a praia. no Jardim Botânico, você pode ir numa cachoeira, tem cachoeira dentro do Rio de Janeiro, né? Então, assim, tem lugares lindos para você ir. Tudo é perigoso, né? Tudo você tem medo. Você vai, mas você não vai totalmente relaxada, porque você tem medo de ser assaltado. Então, assim, é aquele aproveitar com um pezinho atrás. Então, também isso é um pouco... Aqui também, gente, tem assalto. Tudo que é cidade grande tem assalto. Hoje em dia tem cidade interior, No mundo tem assalto, todo, infelizmente. né? Não existe mais segurança total em lugar nenhum. Mas o fato é que tem mais na cidade grande do que no interior. Mas o fato é Você voltou que assim, e eu tá tô feliz. adorando, sabe? Porque também eu vim ficar com meu pai. Minha mãe faleceu, não foi de Covid, foi de infecção generalizada, né? De sepsemia, mas assim, foi na época da pandemia, foi no final de 2020, bem perto do aniversário dela, inclusive, de novembro. Ô, gente, sinto muito. E aí, meu pai não era casado mais com ela, mas eles eram amigos. Eu fiquei assim... Falei assim, eu vou ficar mais com meu pai. Primeiro, para aproveitar meu pai mesmo, que já tem quase 88, né? Vai fazer esse ano, em dezembro, 88. Segundo, para ele não ficar triste, deprimido, porque... Você é filha única? Não, eu tenho duas irmãs. Uma mora aqui e outra mora em Natal. E eu tenho uma sobrinha dessa que mora em Natal. Infelizmente, porque era longe, né? Para eu ver minha sobrinha e tal. Mas, assim, eu fiquei um ano com meu pai aqui direto. Em 2021, eu praticamente passei 2021 inteiro com meu pai. E depois eu curti, assim, voltar, ver amigos, muito, assim, de máscara, né? Esporadicamente, porque eu estava com meu pai, né? Não podia ficar perambulando por aí para pegar Covid e passar para ele, óbvio. Mas, assim, agora que a pandemia deu uma amansada e tudo, né? A gente, tô podendo rever pessoas, sair. Eu tô tendo uma vida social em Belo Horizonte que tem, em 24 anos... Eu tô vendo, já até arrumou bitoquinha, que você não quer me contar? Não posso. Em 24 anos de Rio de Janeiro,
acho que eu saí menos do que eu saí em 6 meses de Belo Horizonte. Sabe? Olha aí, ó. Tá vendo? Tipo assim, aqui tem um monte de boteco, e o povo animado, e tem um monte de show, aqui tem uma efervescência cultural que realmente o Rio está num momento que não tem muito incentivo, que é tudo muito caro, que os teatros estão caindo aos pedaços, sabe? Assim, o Rio de Janeiro virou para turista só. Eu acho isso uma coisa largado. Dá até dó. Uma cidade tão linda daquela tá tão largada, sabe? Eu tenho um presentinho para a sua pessoa, já que você está aí curtindo a sua vida, essa coisa tão linda e maravilhosa, para você tomar banho comigo. Ai, que delícia, gente. Ah, adorei, gente. Não é um sucesso? Adorei. Vou ficar bem lisinha para o amor. Nossa Senhora! Bem lisinha para o meu amor. Para o seu bitoquinha. Meu bitoquinha. Para o seu bitoquinha. Lindona, última perguntinha. Fale. Ilha deserta, para sempre deserta. Você vai estar lá. Presta muito bem atenção. Não pode levar ninguém. Bitoquinha vai ficar em Belo Horizonte. Ah, que dor. E vai tocar só uma musiquinha. Só uma música? Para sempre. Qual vai ser? Para sempre. Caraca. Nossa, que pergunta difícil. Não. Uma música para sempre. É. E só uma. Nossa. Eu acho que seria Off-Ramp, do Are You Going With Me, do Pat Martin. Tan, 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 tan. Conhece? Do Pat Martin? Não. Uma música instrumental, que se fosse para sempre, uma música com letra, eu ia Eu também pirar. acho isso, eu também... Música instrumental. E ela tem uma coisa que ela é igual assim... Ela é igual uma trepada, entendeu? Que ela vai aquela assim, coisa... ela vai indo building numa up. intensidade, ela vai building out, até ela chegar numa explosão, assim... Então, eu acho que eu ia gostar de uma música dessa, que ia me dar uma sensação... E a instrumental, você pode mudar a letra a hora que Aí for, eu né? posso cantar, se você for ficar comigo. Sei lá, eu ia inventar um negócio. Porque aí eu podia ficar viajando, cantando em cima, improvisando. Você não Isso é saca essa música? sensacional, isso é sensacional. Chama Are You Going With Me? Só esse título, né? Você vai comigo? Então, eu numa ilha deserta... I'm going with you. Are you going with me? Você vai comigo? Total. Tipo assim, né? Se eu tô sozinha, eu tenho que eu, pelo menos plasmar no cosmos que alguém vai comigo para aquele lugar. Então, intuitivamente, eu escolhi um título bem auspicioso, assim, para eu poder estar numa ilha deserta. Aqui, eu amei profundamente a sua pessoa aqui. Que Querida, delícia! Adorei também. Eu agora tenho uma esperança enorme de subir na Broadway. Já sei que esse sonho pode ser alcançado. Dá um agudo aí, Aninha. Ó. Ele até tirou o fone. Se vocês vissem a cara de Iraê, que foi sensacional. Ele também, ele vai estar lá no gargarejo me assistindo, tá pensando que não? Um beijo, viu? Querida, adorei, viu? Aqui, meus amores, pessoas, presta muito bem atenção. Eu sempre falo com vocês, meia boca não passa nem na porta, e tem um motivo pra isso, porque a gente não aguenta, né? Eu, você e eu, nós 4. E é por isso mesmo que eu trago pessoas assim que nem a Paula, gente. Paula Santoro, você tá louco? Imagina? Pois é, tava aqui com a gente hoje. Semana que vem nós estaremos aqui de novo com alguém muito especial. Você já sabe, meia boca não passa nem na porta. Até lá, gente, por favor, juízo. Um beijo, fica com Deus. Tchau.